Muito bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no nosso canal Com Leste Notícias. Hoje é dia 24 de janeiro de 2020 e nós estamos dando prosseguimento aqui àquela série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito de Tanguá, para conhecer os seus projetos, seus planos. De antemão, eu quero agradecer a todos os amigos que estão ligados aí na nossa programação, pedir para você deixar aí a sua curtida na página, siga a fanpage do Com Leste Notícias. Essa entrevista fica gravada aqui na nossa fanpage para você poder assistir posteriormente, recomendar para um amigo, e depois nós subimos ela também para o nosso canal no YouTube do jornal O Tempo Jornal Rio Bonito. Você vai digitar lá e vai encontrar também essa entrevista disponível lá para os amigos, que estará sendo retransmitida pela fanpage jornalista Flávia Azevedo e jornal O Tempo. Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Eu recebo hoje aqui para o nosso papo o pré-candidato a prefeito Fernando Gac, né, que eu quero de antemão, além de agradecer você que está conosco, agradecer também aqui o Fernando. Obrigado, Fernando, seja bem-vindo, e vamos ouvir aí os projetos, os planos do nosso amigo Fernando Gac, né? Minha gente, destacar aqui então, Fernando, começar com o seu bom dia para aqueles que estão nos prestigiando aí nessa oportunidade. Então, eu deixo aí o meu bom dia, que Deus possa abençoar a nossa cidade, abençoar cada um dos ouvintes, né, que estão acompanhando a gente aqui. Dizer que é um prazer muito grande, é uma honra muito grande estar participando desse programa, que a gente tem um conhecimento de que o programa tem uma audiência muito boa. O Flávio é um excelente profissional, já tive a oportunidade de ter sido entrevistado por ele lá na Câmara. É um excelente profissional, imparcial. E nós estamos aí para dialogar com o povo, né, como é a nossa linha de campanha. Vamos conversar, Tanguá, e a gente precisa conversar para saber o que a população espera, né, dessa nova gestão, o que a gente pode contribuir para isso. Então fica aí o meu bom dia a todos aí. Perfeito. Bom, minha gente, o Fernando Gac é empresário, mexe com a área de contabilidade, e aqui no nosso off aqui eu dizia para ele que as entrevistas com ele, por conta dessa característica, certamente são muito ricas, e muito por conta do perguntador, Fernando, né? Porque eu gosto muito de falar de orçamento, né? E de saber onde que o prefeitável, o pré-candidato a prefeito, né? Ou qualquer cargo público, né, que a pessoa está aí pleiteando alcançar, vai buscar o orçamento para as suas realizações, né? Sobretudo o Tanguá, uma cidade que tem uma característica totalmente muito específica, né? Dessa precariedade de recursos, né, e tal. O Fernando também tem a expertise de ter sido secretário de Fazenda do município, conhece essa realidade de perto, né? E então, assim, é uma perspectiva minha, muito particular, de que uma conversa com ele certamente traz informações assim muito interessantes, né? E eu queria, antes de a gente entrar especificamente nesse tema mais técnico, Fernando, que você falasse um pouquinho dessa pretensão, dessa ideia de ser prefeito de Tanguá, né? Ser candidato, não, ser prefeito de Tanguá, né? Exatamente. Onde nasce essa ideia, como é que é isso? Desde meus 15 anos de idade que eu milito na política, né? Fui trabalhar numa fábrica, na fábrica eu já me envolvi com um processo político por conta do sindicato, já participei de sindicato, fui delegado de sindicato, a gente participou de greve, movimentação, e ali fui tomando gosto pela política. E quando eu cheguei em Tanguá, em 88, eu fiquei aqui um ano, depois eu voltei para Petrópolis, sou petropolitano, e quando eu retornei em 1990, eu comecei a me envolver aí com as questões de associação de moradores. A gente fez aí um trabalho legal na Associação de Moradores do Pinhão, e me engajei logo na campanha de emancipação do município, né?
E viemos trabalhando, a gente conseguiu emancipar Tanguá. Nós tínhamos uma perspectiva muito boa com a emancipação de Tanguá. Tanguá tinha empresas aí como a Cibran, Verano, Beltec, Embratel. A gente tinha uma perspectiva muito boa com relação à emancipação de Tanguá. E emancipamos Tanguá. E eu sempre fui envolvido, né, nessas questões políticas, questões sociais. Ajudei a fundar a Associação Pestalozzi, ajudei a fundar a instituição AIDA lá no Peão, que hoje é um abrigo de crianças. Enfim, eu sempre estive envolvido muito nessas questões sociais e nessas questões políticas, né? Ajudei a coordenar a campanha de Carlos Pereira, depois fui trabalhar no governo de Jailson, né? É engraçado porque eu coordenei a campanha de Carlos Pereira perdeu a eleição e o então prefeito Jailson me chamou para trabalhar e a gente foi implantar a contabilidade no município de Tanguá. Então eu ajudei a implantar esse processo, né? Depois saí, toquei meu escritório. Engraçado que a minha perspectiva com relação ao futuro de Tanguá era tão grande, eu acreditava tanto em Tanguá, e acredito ainda, né? Que eu montei o meu escritório justamente no ano em que Tanguá se emancipou, em 1995. Nosso escritório agora, esse ano, completa 25 anos em Tanguá e tem uma trajetória muito legal. A gente cresceu bastante, enquanto empresário, né, dentro do município. E acreditei em Tanguá. Eu poderia ter montado esse escritório em Itaboraí. Eu vim de Itaboraí, eu era funcionário de um escritório lá em Itaboraí e resolvi montar em Tanguá porque eu acreditava em Tanguá. E eu acredito em Tanguá. E é justamente esse o motivo pelo qual eu me lanço candidato hoje, o pré-candidato a prefeito de Tanguá, por conhecer a realidade de Tanguá, por saber que Tanguá tem um potencial muito forte para ser uma cidade desenvolvida, para ser uma cidade... eu acredito até que Tanguá tem um potencial para ser a cidade mais bem desenvolvida dessa região, né? Porque Rio Bonito já chegou no seu limite, claro, tem seu potencial também, Itaboraí também, mas Itaboraí está muito restrito. Então Tanguá é uma cidade nova, é uma cidade que tem um potencial a ser desenvolvido e que vai crescer com certeza se tiver o investimento certo, se tiver a gestão correta. Tanguá vai se desenvolver economicamente e vai dar um salto em qualidade de vida. Isso eu tenho plena certeza disso. Bom, minha gente, é natural nós, quando conversamos aí com os pré-candidatos a prefeito, sobretudo, e até qualquer pesquisa que você faça, qualquer pesquisa de opinião, vamos ali no centro de Tanguá agora perguntar quais são as principais carências, seja Tanguá, seja Rio Bonito, seja Itaboraí ou qualquer cidade do Brasil. Você vai na praça e pergunta quais são as principais carências e as pessoas respondem saúde e educação. Sim, né? E nos últimos tempos, acho que a segurança meio que chegou a esse patamar de desejo também da opinião pública, né? A pergunta que eu gostaria de fazer para você, Fernando, conhecendo a sua expertise técnica aí de contabilidade, o seu conhecimento de secretário de Fazenda, onde buscar os recursos para fazer esses investimentos em saúde, educação, segurança pública e outros demais segmentos, sobretudo se nós estamos olhando para Tanguá, que é um município que depende muito do fundo de participação, né, dos municípios, verbas federais, verbas estaduais. O prefeito precisa ser meio que um representante comercial de Tanguá em Brasília e traz obra, busca recursos, né, e tá essa coisa toda. Como é que você vê isso, Fernando? Eu vejo assim, primeiro porque a gente precisa reorganizar as finanças do município, a gente precisa reorganizar. Quando você tem uma empresa, vamos colocar isso ou para uma empresa ou para dentro eu gosto de fazer essa analogia para a gente poder entender, para a pessoa mais leiga poder entender. A administração moderna hoje pede que o prefeito seja um gestor, como se a prefeitura fosse uma empresa. Exatamente, a gente tem que gerar lucro. Qual é o lucro? O lucro é o serviço para o cidadão. Perfeito. Então, quando você tem uma empresa, a tua empresa começa a entrar num processo de queda, o que você tem que fazer? Você tem duas opções, ou você corta gastos ou você aumenta a receita. O que as empresas fazem?
Cortar gastos já é um recuo. Então, se você começa a recuar, a tua empresa vai encolhendo cada vez mais. Então, eu, como profissional na área de contabilidade, eu sempre indico as empresas, assessoro as empresas, no sentido de elas começarem a crescer, a terem estratégias, principalmente marketing, para que a arrecadação, para que as vendas comecem a fluir e a empresa comece a retomar o seu crescimento. A gente precisa pensar no crescimento. Trazendo isso para o município, o que a gente precisa? A gente precisa aumentar a arrecadação do município. Como que aumenta a arrecadação do município? 87% da arrecadação do município vem do ICMS e do Fundo de Participação. Tá? Então, são recursos vindo do governo estadual e do governo federal. De onde vem esses recursos? De onde vem esse FPM? Só uma perguntinha para a gente poder entender. Hoje, aproximadamente, quantos por cento da arrecadação de Tanguá é oriunda aí desse 87%. 87%? Está no site do IBGE. Caramba. 87%. Quer dizer, quanto que tem de arrecadação própria? A arrecadação própria o que é? IPTU, Alvará, ISS, é muito pouco, Então, se nós estamos falando aí de um orçamento anual aproximado de 100 milhões... 87 milhões vamos fazer a conta mais fácil, né? Eu sou muito ruim de matemática, você bom aqui é você. Vamos dizer 80%, para a conta ficar mais fácil. Então, 80 milhões. Desses 180 milhões não são arrecadados. E desses 80 milhões, 25% vai para a educação, 15% vai para a saúde, e mais 5% para a ação social, e sobra aí mais, quase 50% para você gastar com o pessoal. E infelizmente a prefeitura já estourou o limite de 54%. Bom, enfim, mas isso é uma outra situação. O que a gente precisa fazer de imediato para a gente aumentar essa arrecadação? O ICMS e o FPM é oriundo de impostos federais e o imposto estadual. E esses impostos vêm de onde? Vêm das empresas. Então a gente precisa começar a trazer empresas para dentro do município para poder gerar essa arrecadação, para poder aumentar o volume dos repasses. O que na sua área de contabilidade os técnicos chamam de dinheiro novo, né? Dinheiro novo, exatamente. A gente precisa trazer esse. Aí tem um fenômeno que acontece com o Tanguá, que a gente precisa mudar isso. Tanguá, desde que se emancipou, aliás, antes até de se emancipar, Tanguá sempre foi conhecido como uma cidade dormitório. O que é isso? As pessoas moram em Tanguá, mas trabalham fora. E isso o que acontece? Quem trabalha fora, aí tem duas coisas muito graves nisso. Que quem trabalha fora passa o dia todo numa cidade onde trabalha. Lá ele vai fazer o seu almoço, lá ele vai comprar seu sapato, vai comprar sua roupa, vai trazer o alimento que ele consome para a sua casa, porque ele sai de manhã cedo, chega muito tarde e acaba não tendo tempo para fazer suas compras no município. Com isso, o que acontece? O comércio do município começa a reduzir e o imposto que ele paga vai ficar no município onde ele está trabalhando. Mas em contrapartida, o que acontece? Ele vem para o município e usa o serviço de saúde, usa o serviço de educação, usa o serviço de saneamento, usa todos os serviços públicos que são pagos pela prefeitura, né, que é com o dinheiro da arrecadação, mas ele deixa o dinheiro dele, do imposto dele, na cidade onde ele está trabalhando. A infraestrutura da cidade ele usa, mas não contribui para o custeio dessa infraestrutura. Entendeu como é que funciona a coisa? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiro, trazer empresas para dentro do Tanguá. E aí você gera um emprego aqui, o sujeito consome aqui, o imposto vai ficar aqui e o imposto vai ser aplicado aqui. E aí, usando uma outra palavra-chave no seu segmento de contabilidade, é o famoso círculo virtuoso. Círculo virtuoso, exatamente. A gente está vivendo um círculo vicioso. Sim. A gente precisa transformar isso num círculo virtuoso. Nós precisamos fazer essa engrenagem girar, ela está girando ao contrário, ela precisa girar na posição certa para poder gerar o crescimento do município. Se discutiu muito nessa política nacional aí, da questão do superávit orçamentário, né? Existem coisas que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de se falar em projeto de saúde, projeto de educação. Projeto de saúde e educação estão sempre muito ligados ao governo federal. A saúde, por exemplo, é o SUS. O SUS tem a regra dele, então o município não pode fugir muito disso. Tem que aplicar pelo menos 15% da arrecadação em saúde
e obedecer às regras do SUS. A educação é a mesma coisa. Tá? Então se discutiu muito essa questão do superávit orçamentário, crescimento do país, tal. E no município tem que acontecer a mesma coisa. A gente tem que planejar o município para que haja um superávit orçamentário. E aí sim, porque é uma diferença muito grande entre arrecadar e orçar. É como na sua casa, você tem o seu salário lá de, vamos dizer, R$1.000 por mês. Você vai pegar o seu salário e vai dizer, olha, eu vou pagar o plano de saúde, vou pagar a escola das crianças, vai sobrar isso para a conta de luz, isso. E no final das contas você vai sobrar aí R$100 para eu poder fazer uma reforma no banheiro. Então você tem que planejar. Ou levar a mulher no cinema. Ou levar, exatamente. Comer um hambúrguer, uma pizza. Exatamente. Aí o que acontece? Se por acaso você teve uma situação adversa, vamos supor que você faltou durante 5 dias no teu trabalho, você vai ser descontado daquele salário. O orçamento é menor. O orçamento é menor, então você já vai deixar de comer um hambúrguer com a sua esposa. O pior é que às vezes isso não acontece, né? Ela deixa de pagar a luz e come o hambúrguer. Exatamente o que acontece no É isso que você quer chegar. É exatamente o que acontece. Você acaba fazendo o quê? Você acaba pegando um orçamento que é para um determinado fim e começa a manipular ele. Pô, eu fiquei apavorado aí quando eu soube que o prefeito pediu uma abertura no orçamento de 50% para poder fazer crédito suplementar. Sim. Isso demonstra uma total falta de planejamento. Porque se você planeja, se você tem um orçamento bem planejado, bem organizado, você não precisa ficar mexendo no orçamento. E o Poder Legislativo que tem a atribuição da fiscalização, sim, acaba abrindo mão também indiretamente do seu direito, poder fiscalizador. Do seu direito de fiscalizar. Então é preciso que se tenha um planejamento, e aí sim, você, claro, vai ter situações de emergência, situações atípicas, aconteceu alguma coisa no município que precisa lançar a mão de um recurso, tirar de um lado para o outro. Aí é uma questão emergencial é compreensível. Não, e o planejamento em si também, a gente planeja uma coisa, mas você precisa ao longo da execução desse planejamento ir ajustando. Se você tem um excesso de arrecadação, como acontece algumas vezes, que é aí onde entra o superávit orçamentário, você conseguiu arrecadar um pouco mais do que estava previsto. Então você já vai poder fazer um investimento em outras áreas. Os recursos de fora que vêm, como emendas parlamentares, participação em fundo da saúde, fundo de educação, então você tem esses recursos que você pode buscar para o município, projetos como o segundo tempo, projeto, enfim, diversas coisas que você pode estar buscando fora o orçamento, além do orçamento. Então, é planejamento, tudo é planejamento. E a questão do cobertor curto, a gente tem que aumentar esse cobertor. Como que a gente aumenta esse cobertor? Gerando receita para o município. Tá? Aí eu falo sempre, é um ponto que é a chave no nosso discurso, é o desenvolvimento econômico. Quando você desenvolve economicamente o município, você vai desenvolver o ser humano, você vai dar emprego para aquele cara. Aquele cara não vai precisar ficar pedindo Bolsa Família. Ganhou o título que se chama qualidade de vida. Sim, hoje o IDH de Tanguá deve estar na faixa de 0,65. É um índice muito baixo, Tanguá está em 80º, alguma coisa Agora, Fernando, já que você entrou nessa questão da qualidade de vida e do desenvolvimento econômico em si, e aí, para a gente avançar aqui em seus projetos, suas ideias, eu costumo dizer que a questão da geração de emprego, qualidade de vida e tal, isso está muito linkado também à forma, às vezes, como o munícipe enxerga o seu território. Eu percebo, e como eu sou de Rio Bonito, né, e mas transito em Tanguá por causa das minhas atividades, eu percebo que essa sensação de pertencimento do cidadão tanguaense, às vezes, ela fica meio perdida, né? Nós lá de Rio Bonito somos considerados bairristas, né? Porque a gente defende muito a cidade de Rio Bonito. Você pode até criticar a cidade, mas quando chega alguém de fora reclamando, você fala, opa, peraí. É igual a família, né? Pode falar mal do exatamente, né? E aí, o que fazer para a gente melhorar essa sensação de pertencimento e ao mesmo tempo a gente percebe que a falta dessa sensação de pertencimento
resulta num desenvolvimento desordenado, na questão urbana, que às vezes tem lá uma série de situações que precisam ser resolvidas, para o cara olhar e falar, para o cara ter prazer em dizer, não, eu sou dessa cidade, ela está limpa, está bonita, está organizada. Como é que você vê isso e que mecanismos criar para desenvolver esse sentimento no cidadão de Itanguá? Costumo dizer que, se você pesquisar aí no Facebook, você vai ver que tem muita gente de Itanguá que coloca a localização Rio de Janeiro. O pessoal não tem, assim, tem vergonha de dizer que mora em Itanguá. Isso é um fato. A gente precisa resgatar. Uma brincadeira rápida. Historicamente, quando você vinha de uma excursão para a Quinta da Boa Vista, Tivoli Parque da Lagoa, isso, do lado do nosso tempo de mais jovem, né? E aí, quando chegava aqui em Itanguá, que o pessoal ia descer, tinha o tradicional au, vai descer quem mora mal. Isso é histórico, né? O pessoal que está atrás da câmera que está indo. E parece que a gente carrega isso até hoje, né? Essa vergonha Eu lembro de um amigo que morava aqui, que ele seguia até Rio Bonito. Depois voltava de ônibus. Porque ele estava soltando. Exatamente, ele estava paquerando uma menina na época e tal. Acho que isso tem. A gente está brincando aqui, pessoal, mas acho que isso tem muito a ver. Isso é uma realidade. Com esse entendimento. E o que a gente precisa fazer para poder mudar esse quadro, para mudar essa realidade? Primeiro, a gente precisa fazer com que o morador de Itanguá tenha orgulho da cidade. Perfeito. Aí eu posso dizer, não, eu sou tanguaense, pô, você mora onde? Mora em Itanguá. Mas Itanguá é aquela cidade bacana, aquela cidade arrumadinha, aquela cidade que está legal. Então é isso, acho que o ponto é esse. Existe uma pesquisa, e assim, é um estudo que foi feito e que tem um nome, depois você quiser pesquisar na internet, vidraça quebrada. Ah, sim. Conhece? Então, é isso, a vidraça quebrada. Essa é a teoria que a gente precisa resgatar. Quando você tem Quem trabalhou muito com essa história das janelas quebradas foi o Rodolfo Giuliani, prefeito de Nova York, que conseguiu mudar a perspectiva de Nova York por conta dessa teoria. Que tinha o bairro do Brooklyn, que é uma coisa espantosa. Então a gente precisa, primeiro, Itanguá ainda vive como bairro, como distrito. Eu não vejo Itanguá ainda como município. A gente tem uma delegacia, tem uma prefeitura, mas não tem um fórum, a gente não tem uma estrutura de saúde que atenda a comunidade. As pessoas costumam dizer a saúde de Itanguá é boa, a saúde de Itanguá é boa, mas não é excelente. Partindo no campo da filosofia, tivemos a emancipação política, mas talvez não administrativa. Nós dependemos ainda de Itaboraí, dependemos muito de Rio Bonito na questão da saúde. A questão da educação avançou, mas precisa avançar mais. A gente tem 18 escolas, ou 14 escolas, não lembro, teve algumas que foram fechadas, mas em 25 anos, quantas escolas foram construídas? E qual é o nível do aumento da população? Então há uma defasagem aí. A gente tem escolas aí que tem 30, 40 alunos dentro de uma sala. Isso reduz a qualidade. Eu já estou entrando na questão da educação. Eu não vou entrar nesse mérito não, porque... Daqui a pouco a gente trata especificamente. Sim, então, o que a gente precisa fazer para que a pessoa se orgulhe de Itanguá? É isso. É a questão da urbanização. E quando você traz o desenvolvimento econômico para o município, você gera um bem-estar para a sociedade. Aí os serviços públicos começam a funcionar, a cidade começa a ficar limpa, arrumada, iluminada. Aí as pessoas começam a ter orgulho de Itanguá. E aquele empresário visitante que vem à cidade ou vem contratar os seus serviços no seu escritório, quando ele vê aquela cidade arrumada, o cara fala, rapaz, eu acho que eu posso botar uma loja, trazer uma filial do meu comércio que funciona no Rio e Niterói e tal, para cá, porque a cidade é arrumadinha, né? Então, eu vou ganhar um dinheirinho porque tem um comércio forte. Eu vejo muito isso em Rio Bonito. O cara visita Rio Bonito, o cara fala assim, rapaz, acho que eu vou. O cara às vezes é de determinado segmento e ele consegue perceber que tem uma possibilidade, ele faz uma aposta. Rio Bonito tem problemas, a gente sabe, eu ouço aí você falando de vários problemas de Rio Bonito, mas ainda é uma cidade organizada, é uma cidade que tem uma certa organização urbana. Itanguá, eu tenho andado aí em Itanguá e eu tenho ficado apavorado, Flávio. As questões simples de se capinar uma rua, de se limpar, roçar, não está sendo feito. Você fala de muito buraco ali na
João Batista Capra, ali não dá para falar mais de buraco. Os governos municipais têm perdido um pouco a mão desse perfil de síndico, né, Fernando? Sim, exatamente. Aquele, de cuidar do município, de cuidar da coisa pública. Da limpeza, um buraco, iluminação pública, esse básico aí que geralmente é preciso oferecer. Não, é o básico. Tem deixado a desejar. Exatamente, como na sua casa. Eu costumo fazer essa analogia, como lá em casa. Pô, se eu chegar na minha casa, não cortar a grama na frente, se eu não limpar as folhas, se eu não fizer uma reforma, não der uma pintura, minha casa vai acabar. É o caso da questão da teoria da vidraça. Se você tem uma vidraça quebrada, o pessoal vai acabar quebrando o resto. Mas se você tem ali, quebrou a vidraça, o poder público vai lá e arruma, ou quebrou algum equipamento público, vai lá na mesma hora e arruma, já inibe um pouco o pessoal, já começa a perceber que há alguém tomando conta daquilo ali, não está abandonado. Essa teoria das janelas quebradas, das vidraças quebradas, como o Fernando está dizendo aqui, lá eles fizeram a experiência com um carro, né? Colocaram um carro, deixaram abandonado determinado tempo, o carro ficou intacto, depois alguém foi lá, intencionalmente quebrou o vidro do carro e depois fizeram isso também com uma casa, né? Quebraram uma vidraça e tal, e acabou que aquilo ali desencadeia uma série. Aqui eu costumo dizer, eu trago essa experiência dos Estados Unidos para o Brasil, eu costumo dizer o seguinte: pega uma sacolinha de supermercado, um lixinho ali da cozinha do almoço ali, leva o restinho e coloca em determinada calçada. No final do dia você vai lá, uma infinidade de outras sacolas, porque... E é justamente isso que acontece com o Tanguá, o que está acontecendo com o Tanguá, né? Você passa, a gente vê ali, a prefeitura até limpa a ciclovia, o Ronaldo bate muito nessa... O Ronaldo fala muito da ciclovia. E daqui a pouco tem lixo ali, o pessoal joga sofá, joga cama, joga no... Então, tem que se trabalhar para que educar a comunidade, claro, mas a educação da comunidade parte também dessa questão da organização urbana. Eu costumo falar assim, meio ambiente. O que é o meio ambiente? Quando a gente fala em meio ambiente, às vezes as pessoas remetem logo às florestas, ao mico-leão dourado, à tartaruga marinha e tal, mas não, o meio ambiente é tudo. O ser humano faz parte do meio ambiente, né? Nós também fazemos parte desse ecossistema. E o meio ambiente passa por isso, é a coleta do lixo, é a limpeza urbana, é a organização do trânsito, é a organização da cidade em si, né? Eu sou totalmente contra o asfalto, eu não gosto de asfalto, porque o asfalto, você vai e calça uma rua, você asfalta uma rua, daqui a 6, 7 meses, porque esse asfalto que a gente tem utilizado ultimamente é uma porcaria. Ainda mais esse asfalto eleitoreiro, né? Exatamente. Que não é nem asfalto, né? Não, é uma casca, uma casca de ovo, né? Jogam ali. Então, aí com 6 meses, daqui a pouco você começa, como está João Batista Capra? Cheio de cratera, cheio de panela, cheio de... E os políticos aí, nível Estado, governo federal, eu acho que eles já estão até com vergonha, porque quando traz o projeto do município, eles não falam nem asfalto mais. Agora é massa asfáltica. Massa asfáltica. É outra porcaria. Mas eu sou contra. Por quê? Porque o asfalto, além de esburacar todo, aí você precisa esperar esburacar a rua toda para você comprar um caminhão de asfalto e poder recapear. Isso é um ponto. Segundo, o asfalto é muito quente, ele esquenta muito o município. E ele impermeabiliza o solo. Eu acho que esse é o principal fator, né? A impermeabilização. Impermeabiliza o solo. Impede a entrada da água, né? Então, o que eu proponho da gente fazer, assumindo o governo, é começar a substituir o asfalto pelo bloco de cimento. Porque o bloco de cimento ele vai dar vazão à água, deu um buraco, você tira os blocos, joga um pouco de areia, pó de pedra, coloca de novo, você... Com uma pessoa faz a manutenção de eu chamo de uma patrulha. Sim, até o próprio morador faz isso. Uma patrulha na Secretaria de Obras, né? Sim, você faz ali e você vai ajeitando. Tem outra situação também que é importante lembrar, que aí vai também na questão do meio ambiente. A SEDAI, a gente bebe a aguinha limpinha aqui, mas a água que a SEDAI recolhe, ela é suja. Ela vem com muito resíduo. E ela vai para a estação de tratamento e ali recebe um tratamento onde aquela sujeira mais pesada decanta, né? E aí leva o cloro, aquela coisa toda. E aquela sujeira pesada que decanta, ela tem que ser descartada. Ela vai para um aterro sanitário, ela vai para algum lugar.
E eu descobri com o meu futuro secretário de Meio Ambiente, o Matheus, garoto jovem, engenheiro ambiental, ele disse que aquela massa é excelente para fazer esses blocos de cimento, que ela misturada no cimento e na areia, ela cria uma resistência muito boa. E eu descobri que na central de tratamento de esgoto também é tirada essa massa, e essa massa pode ser utilizada para fazer esse tipo de bloco. Então você vai ter matéria-prima dessa massa que é descartada pela SEDAI, pelo esgoto. A gente pode utilizar o descarte de entulho de obra, você processa ele, e então você vai ter matéria-prima para fazer os blocos, para calçar a cidade toda com um custo lá embaixo. Só para dar um exemplo do que o Fernando está falando, amanhã, 25 de janeiro, completa-se um ano da tragédia de Brumadinho. Sim. Aquele material poderia estar sendo utilizado. Isso que eu ia falar. Para quem não sabe, aquele material que fica ali, que gerou aquela lama, aquela questão toda, isso poderia ter empresas especializadas em trabalhar com aquele rejeito. Fazendo tijolo. E esse material decantado aí que você está falando, nada mais é do que um rejeito. Sim, é um rejeito. Que é a mesma coisa, né? E que a SEDAI paga. Só não estamos falando do rejeito do minério de ferro. Sim, que mas é um rejeito da água tratada, que é para isso que esse produto ele leva. Porque como é que faz a decantação da água? Você joga sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, as impurezas quem tem piscina em casa sabe isso, exatamente isso. Depois você tem que aspirar, né? Aquela sujeira você aspira. E a SEDAI faz o quê? Ela tem que pagar para descartar aquele produto. Aí vem uma outra situação também. Aquele cara que você paga às vezes, nem todo mundo faz isso, mas tem gente que paga um sujeito para ir lá de vez em quando limpar a piscina dele. Limpar a piscina, exatamente. A SEDAI faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Paga um cara para ir lá limpar isso. É uma empresa, logicamente, mas a atividade é basicamente a mesma, só que em grande porte. Outra situação aí já falando também do meio ambiente, linkando com a questão da economia do município, é a questão do lixo. O lixo, para muitos municípios, é um problema, mas o lixo pode ser a solução no município. Concordo inteiramente com você. Nós temos uma usina de reciclagem de lixo que está sucateada. Sim. O que acontece com o lixo? Perdeu o material lá, coisas foram roubadas, né? Está sucateado. Então, a nossa proposta é resgatar aquela usina. Ali a gente vai gerar emprego, vai gerar renda. O lixo que a gente vai recolher, hoje a Prefeitura de Itaguá paga uma empresa para recolher o lixo e paga para Itaboraí receber esse lixo. Você paga alguém para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, exatamente. A nossa meta é fazer justamente o contrário. Aí que eu te falo, aquela questão do círculo vicioso passar a ser um círculo virtuoso. Você vai pegar o lixo, ali a gente tem subprodutos desse lixo. A gente tem vidro, a gente tem alumínio, a gente tem papelão, tem o lixo orgânico que pode ser utilizado para fazer o adubo orgânico. Aí alguma parte dessa acaba sendo descartada e vai para o aterro. Nós temos o aterro. O aterro precisa ser recuperado, ele está inoperante, porque ele está derramando chorume dentro do rio. Sim. Então precisa recuperar esse aterro. E esse chorume... Tem uma história da manta que não foi colocada, ou não teria sido colocada de maneira adequada. Colocaram a manta, não foi de forma adequada, parece que deixaram um tempo lá, alguém roubou também. É uma série de histórias. Eu sei que o aterro está inutilizado, a gente precisa recuperar isso. E esse chorume que está sendo jogado no rio, ele é um excelente produto para gerar energia. Esse chorume, ele jogado dentro de um biodigestor, ele gera gás. E com esse gás você opera o incinerador da usina. A própria usina. Então ela pode ser sustentável, isso que você está afirmando. Totalmente sustentável, e o que é melhor, ela pode dar lucro. Ela pode gerar todos os empregos de serviço de limpeza da cidade. E ainda sobra um dinheirinho para você botar no Fundo Municipal de Meio Ambiente para proteger a Serra do Barbosão, que todo mundo reclama sempre. Que é outra situação. Eu tenho também já um projeto da Serra do Barbosão para a gente criar a Guarda Florestal Municipal. Perfeito. Essa aí já é um projeto que tem uma pessoa também já tocando esse projeto, que é um guarda florestal do Estado, né, um PM florestal, que vai ajudar a gente a implantar isso aí, junto com o Matheus, que é o nosso homem do meio ambiente. Enfim, a gente tem o meio ambiente, tem
um link com o desenvolvimento econômico. Então, o que a gente vai fazer na Serra do Barbosão? Serra do Barbosão é um problema sério, tem desmatamento, tem uma série de situações lá e de pessoas, de famílias que precisam estar lá tirando o seu sustento daquilo ali. Então a ideia é a gente não retirar essas famílias, mas fazer com que elas façam o que a gente chama de consórcio agrícola. Você consorciar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aí, você tem a Serra do Barbosão, tem lá alguém que cria gado lá, que um boi, uma vaquinha, e que depende daquele sustento. Nós vamos tirar aquele boi, tirar aquela vaquinha, e ela vai começar a produzir açaí, ela vai começar a produzir pupunha, cacau, que são produtos... Colocar alternativas que para esse sujeito continuar sobrevivendo com outra atividade. Uma atividade que vai exatamente, que vai preservar a natureza. Perfeito. Porque o açaí, por exemplo, você planta o açaí dentro da mata. Você não precisa desmatar para plantar. Você planta ali, o cacau a mesma coisa. E você vai retirar um produto que é valorizado. Só não pode ninguém botar uma vassoura de bruxa lá, né? Não, aí é claro que tem que ter Eu estou remetendo aquela história da Bahia, né? Que colocar lá. Vassoura de bruxa é a pior praga que tem com o cacau. Assim, Fernando, ideias excelentes, né, que você está colocando aqui, mas aí voltando à questão do orçamento. Sim. Para retomar. Não, fugindo não. Porque eu sempre volto nele. Para conseguirmos cumprir esse cronograma que você está colocando ambiental. A princípio vem de onde esse orçamento? Porque depois que estiver pronto, ele consegue se sustentar. Sim. Mas inicialmente, isso vem o quê? Fundo perdido de algum lugar? Você que conhece essa questão orçamentária. Onde buscar esse recurso para fazer esse investimento? Quando você fala em meio ambiente, o governo federal tem dinheiro à vontade. Isso aí tem projetos à vontade tem dinheiro à vontade para projetos ambientais. Isso aí é fato. Embora o governo atual esteja limitando muito, porque tem muita fraude. Então está havendo aí uma enxugada nessa... Tem muito projeto que chega lá e... Então, que não é executado. Então, que é só para sangrar. Né? Isso aí. Então, mas tem dinheiro. O Roberto Salles, o ministro, tem falado muito disso. Sim. Então, mas tem dinheiro. Se a gente tiver um projeto sério, tiver uma coisa legal, tem dinheiro. E eu posso dizer isso porque a gente tem conseguido alguns projetos para Pestalozzi que... a fundo perdido. Por exemplo, eu consegui agora um projeto para Pestalozzi, a gente criou um projeto de fazer ecobolsas, né, que é um projeto legal. A gente hoje não pode mais ter sacola no mercado. Que está na moda, exatamente isso. A ecobolsa está na moda por conta. Aí a gente criou esse projeto. Nós vamos fabricar a ecobolsa e colocar nos mercados para vender. E quem tá financiando esse projeto? É a Justiça Federal. O dinheiro que o cara pagou lá de multa, de pena alternativa, de fiança, aquela coisa toda, a gente conseguiu essa parceria. Eles vão comprar matéria-prima, material, a gente tem uma empresa que vai entrar com a mão de obra e a gente vai distribuir isso nos mercados e para dar sustentabilidade para a Pestalozzi, que está urrando aí, está quase morrendo, está no CTI, mas a gente vai tirar ela do CTI. Enfim, projeto de meio ambiente, tem recursos. Se você falar que vai mexer com o meio ambiente, tem recursos. Agora, a gente precisa ter os nossos recursos próprios. Hoje, tem duas torneiras que precisam ser fechadas na prefeitura. Primeiro, a prefeitura tem uma imensidão de imóveis alugados. Aluga imóvel para fazer o CRAS, aluga imóvel para fazer posto de saúde, aluga imóvel para isso, aluga imóvel para aquilo. Não tem necessidade disso. Vamos tentar centralizar tudo, vai espremer um bocadinho, mas a gente vai conseguir centralizar esses serviços nos imóveis próprios da prefeitura. Aí você consegue liberar um grande volume de recursos desses imóveis. Você tem uma expectativa, assim, uma perspectiva de quanto que se gasta mensalmente com aluguel, aproximadamente? Não tem não tem esse valor não, mas deve passar aí de uns 600, 700 mil por mês. É mesmo? Não, por ano, desculpa, por ano. Por ano? Deve ter uns 10, 15 imóveis aí. Eu estou chutando assim bem por baixo, eu acho que tem até mais. Outra sangria são os carros agregados na prefeitura. Isso é um outro problema. É um problema sério. Veja bem, você tem um carro para levar paciente para fazer exame de audiometria em São Gonçalo. Por quê? Porque Tanguá não tem o serviço de audiometria. Quanto custa um serviço de audiometria? Nós temos na Pestalozzi.
A prefeitura não contrata pestalozzi, contrata só uma sala. Para fazer a manutenção, coisa de R$1.000 a cada 6 meses, que é para calibrar a cabine. E um profissional que custa R$3.000 por mês. Então você tem se você colocar nesse período de 6 meses, o custo do carro agregado que leva esse paciente, um carro agregado, ou vai empatar ou vai ser mais barato do que você. Um carro agregado no mínimo R$8.000 por mês. Então, quer dizer, isso eu estou falando do exame de audiometria, mas tem a infinidade de outras atividades. Hemodiálise e outras coisas. Claro que a gente não vai criar aqui um centro de imagem com tomografia, porque isso aí realmente fica caro. Mas isso é o mínimo. Mas aí, se você tem um serviço que você pode fazer no município, você está levando para fora, você consegue economizar aí algum recurso. Tá? Então, são 2 torneiras que a gente precisa fechar. E outras tantas aí que também eu não quero entrar no detalhe para não criar conflito com o governo. Minha gente, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa Entrevista o pré-candidato a prefeito de Tanguá, Fernando Gacke, pelo partido Patriota. E a gente vai ter um papo aqui das ideias deles. Conversamos muito aqui tecnicamente, né, sobre a questão da gestão pública do município. Eu gosto muito dessa conversa técnica, discutir administração pública, gosto muito disso, mas a gente não pode abrir mão aqui da questão política, Fernando. Sim. E alguns projetos seus acabam esbarrando naquilo que na política a gente chama de lobby, né? Quando a gente fala da questão do lixo, o que a gente acabou de falar aqui agora, desses veículos agregados, por vezes isso é lobby, a gente sabe daquele fulano que tem 5 carros agregados, isso em todo lugar, minha gente, não é só aqui. O outro que tem 10 carros agregados, essas clínicas conveniadas geralmente é de um parceiro, é de um amigo, ou indicado por fulano, por ciclano. Então, isso está dentro da esfera política, das relações políticas. Como lidar com isso, Fernando, nesse Brasil viciado com essa questão do lobby, da ajuda de campanha, do ajudar um amigo, e chega você com essa ideia mais tecnicista, como conciliar essas 2 questões? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Grupo Fernando Gacke não tem comprometimento com nenhum grande deputado, com nenhuma grande empresa. Já fica mais fácil. Não, a gente está caminhando com os poucos recursos que a gente tem, com os amigos, alguém está ajudando. É claro, nós temos os nossos apoiadores. Tem alguém que vai apoiar, que não tem jeito de você fazer uma campanha com recursos próprios, mesmo porque eu não tenho recurso para isso. Eu sou empresário, mas um empresário de Tanguá, pequeno empresário. É claro que a gente tem, só que assim, esses lobbies, essas situações precisam ser deixadas de lado. Se você tem um compromisso com o povo em fazer um serviço para o povo, você tem que trabalhar para o povo. Eu costumo falar isso muito claro. Hoje você trabalha para as empresas. A empresa bancou a campanha, a empresa é que manda no município. Eu digo que quem governa é quem paga a campanha. Então, se a gente quer governar, a gente não pode ter um financiador de campanha. Porque se você tem um financiador de campanha... No mínimo você vai ter um sócio. Você vai ter um sócio no município. No mínimo. Então a gente precisa acabar com isso. É claro que vai vir um amigo, vai ajudar ali com papel, vai ajudar com uma publicação no Facebook. Não, por uma questão mais ideológica. Mais ideológica, exatamente. E não por uma relação comercial, né? Que parece uma sociedade. Não. E é claro, a gente tem um grupo. Tem lá umas 10, 15 pessoas que estão ajudando, o pessoal como o Matheus, como o Paulo, como o fulano, que vai estar ali, que está dentro do processo. É natural que essas pessoas façam parte do seu staff de trabalho. Exatamente, é o pessoal que vai compor o governo, são os técnicos. E outra coisa, eu tenho uma liberdade muito grande porque eu não vou precisar fazer nenhum acordo político para jogar, por exemplo, o secretário de saúde vai ser o cara que o deputado lá vai indicar. Não tem isso, a gente vai colocar o secretário dentro da pasta que tiver competência. Outra coisa que é importante lembrar, a gente dividiu o governo em 3 grandes esferas: políticas sociais, políticas econômicas e políticas administrativas. Então a gente vai começar, por exemplo, nas políticas administrativas,
A gente vai concentrar toda a parte de compra, toda a parte de licitação. Então, o secretário de Educação, ele não vai estar preocupado em ter que comprar material escolar, de ter que comprar merenda, de ter que administrar o patrimônio das escolas. Quem vai fazer isso vai ser o setor de administração. Ele vai estar preocupado nas questões pedagógicas, nas questões de interesse do aluno e do corpo docente. Mas no desenho atual, acaba que o secretário, às vezes, quando ele não tem acesso a esse segmento, ele não quer nem ser secretário, né? Mas é por isso que a gente precisa de gente séria, gente comprometida com o município, não comprometida com a... Por vezes, eu, por exemplo, defendo sempre essa ideia, né? Eu penso, lá em Rio Bonito eu falo muito isso, eu acho que é um absurdo um secretário de saúde, por exemplo, que tem que estar preocupado com a UPA, com o hospital, com o posto de saúde, com uma série de... Está preocupado com o seguro da ambulância, está preocupado com o farol da viatura que quebrou, o limpador de para-brisa que não funcionou, isso tem que ser delegado para alguém. Mas eu já vi casos de que quando o cara não tem acesso a esse tipo de situação, ele não quer ser secretário. E aí é justamente... Porque tem ali algumas coisinhas que interessam a ele mexer. Uma das coisas que a gente vai fazer, e aí isso é claro, a gente vai fechar todas as portas para a corrupção. Não vai ter, claro, eliminar a corrupção dentro de um sistema de governo é muito difícil, porque você pelo menos nesse momento é muito difícil. Não, você tem lá na ponta o cara que você vai pedir lá um funcionário para tirar um carnê de IPTU, o cara não quer tirar, você der R$10 para ele tira. Então, é muito difícil você controlar isso tudo, é uma estrutura muito grande. Então, aí é que está, a gente precisa enxugar essa estrutura. Hoje, Itanguá gera 4 mil empregos, uma população de 34 mil habitantes, 4 mil, do último censo, 4.140 empregos. Desses, quase 3 mil estão na prefeitura, seja diretamente ou indiretamente. Então, 3 mil funcionários da prefeitura estoura a folha de pagamento. Mais de 50% da arrecadação vai para pagar funcionário. E não é isso que é o objetivo da prefeitura. A prefeitura não tem que ser um cabide de emprego, ela não tem que ser a maior empregadora do município. Ela não tem que resolver os problemas de desemprego do município empregando o município. Ela tem que resolver o problema de desemprego do município com políticas de desenvolvimento econômico e fazer o trabalho dela, que é saúde, educação, saneamento, de uma forma bem objetiva. De acordo com com chuto, né? Com a máquina de chuto. A modernidade vai avançando, a gente vai percebendo que a prefeitura ela tem mais um perfil gerencial para corrigir deformidades sociais, administrativas, políticas, do que efetivamente amparar o sujeito. Né? A gente percebe muito isso. Eu quero deixar aqui um abraço para o Douglas Silva, Ângela Lemos e o Alan Coqueiro, né? Um abraço ao professor Alan Coqueiro, que pergunta aqui. Aliás, Alan, brigou muito comigo. A nossa conversa aqui, Alan, está muito dentro da sua pergunta desde o início, né? Ele fala assim: os pré-candidatos falam muito em fazer, mas não explicam como gerar receita para essas realizações. Vai aumentar impostos, né? Então, é mais ou menos a nossa conversa aqui inicial. É muito ao contrário, olha só, a questão dos impostos, a gente tem que entender que não é aumentando imposto que você resolve o problema da arrecadação do município, muito pelo contrário. Quando você começa a aumentar muitos impostos, você espanta o investidor. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que... Até porque em esfera municipal você tem muita coisa... Muito pouco, muita coisa você pode mexer nessa questão do imposto, né? Não, a questão do imposto é ínfimo. Como eu te falei, 13% da arrecadação é imposto próprio. Então não gera um grande impacto. O que você precisa gerar um grande impacto na arrecadação é trazer empresas para dentro do município. Aí se fala muito... eu deixei até uma pegadinha aí para os meus adversários, que eu falo muito em desenvolvimento econômico, que o pessoal pegou o bonde falando de condomínio industrial. Condomínio industrial é uma das ações para o desenvolvimento econômico do município, não é a ação. Itanguá tem uma característica muito importante, ela está à beira da BR-101. Aqui você consegue escoar a mercadoria para qualquer lugar do país. Você está muito próximo do Rio de Janeiro, você está na linha de frente para o norte, para o sul. Então você tem uma linha de escoamento de mercadoria muito favorável, que é a BR-101. Mas você precisa de infraestrutura, você precisa de água, você precisa de luz, você precisa de uma série de coisas.
Precisa mudar a lei de zoneamento do município, essa lei de zoneamento do município, desculpa o trocadilho, mas está uma zona, inclusive tem empresas que chegaram no município, se instalaram, para depois mudar a lei. Uma recente confusão da piscina. Exatamente aí, isso. A empresa chegou, não pode se instalar lá, que depois que você tiver instalado lá, a gente muda a lei. Resolve. Pô, não é assim, a gente precisa criar a lei de zoneamento precisa estar bem esclarecida, código de postura precisa mexer, código tributário de Tanguá precisa ser mexido para poder fazer com que haja um certo, vamos dizer assim, equilíbrio. Para trazer o investidor para Tanguá. E aí é preciso pensar que quando a gente faz uma projeção dessa... Nesse caso tem que usar meio que a palavra do Paulo Guedes, desburocratizar, desregulamentar, né? Tem que desconstruir. Ele tem uma série de a gente precisa desconstruir essa situação que está Tanguá para reconstruir uma política nova. Eu sempre falo, o nosso lema de campanha é vamos conversar Tanguá. A política ela não pode ser ou a gestão não pode ser uma via de mão única, ela tem que ser uma via de mão dupla. Eu não posso pegar um projeto muito bom de governo e enfiar com ela abaixo do cidadão. Eu tenho que conversar com ele, saber o que ele precisa, o que ele quer. E isso a gente tem feito, já tem um ano que a gente está fazendo isso. Nós montamos a nossa estrutura de governo baseada em duas coisas importantes. Primeiro, um estudo que o Tribunal de Contas fez em 2005, que ele fez um caderno para uma gestão pública eficiente dentro dos municípios. Então ele fez os técnicos do Tribunal de Contas. Então eu apanhei aquilo como base. E a conversa com os moradores. E claro, a minha experiência na realidade do município, que o município não tem emprego, não gera emprego, não gera o emprego, Flávio, é que vai gerar o desenvolvimento do município, porque ele vai gerar principalmente o desenvolvimento do ser humano. O ser humano vai ser capaz de ser autônomo, de poder ter a sua autonomia para poder gerir a sua família. Ele não pode ficar dependendo de bolsa disso, bolsa daquilo, ajuda do governo, isso aí não pode. Ele tem que ter o seu ganho e ele deixar o imposto dele no município, que aí esse imposto dele vai gerar exatamente o recurso que a gente precisa para aplicar em saúde, para aplicar em educação. São três frentes que a gente precisa atacar. Aí eu falo que do condomínio industrial. O condomínio industrial é um dos pontos, uma das ações que precisam ser feitas. Eu fiquei muito satisfeito porque teve pré-candidato aí que já foi para a Seropédica, conheceu o condomínio industrial de Seropédica, já tem outros falando em condomínio industrial, então eu acho muito legal. Só que Tanguá tem três vocações importantes que a gente precisa explorar para o desenvolvimento econômico do município. É a questão das empresas, da indústria, né? A gente precisa trazer indústria para cá, fortalecer o comércio, mas tem outro ponto importante também, que é a agricultura. 80% da área de Tanguá é agricultável. Nós tivemos uma produção de 8 mil toneladas de laranja em 2018. 2019 ainda não tem esses dados. A laranja de Tanguá é a melhor laranja da região. Certificada. Então você precisa começar a pegar o cara que tem o sítiozinho dele lá na posse, que ele não está produzindo nada, começar a produzir uma laranja, agregando valores a ela. A laranja de Tanguá é boa, é certificada. Imagina se a gente produzir uma laranja orgânica. Você vai dar um salto no valor desse produto. Você vai agregar valores a esse produto. E você começa a fixar novamente o homem no campo, a família no campo, e você começa a trazer mais desenvolvimento para aquela região, trazer mais desenvolvimento para o município, começa a trazer indústrias ligadas à agricultura. Eu não quero plantar laranja, não gosto de plantar laranja, eu gosto de plantar pimentão. Beleza, você vai plantar pimentão. E o que acontece em Tanguá? Tanguá você planta, tem gente que eu conheço que planta o quiabo, pega as 20, 30 caixinhas de quiabo e leva para o Ceasa. Vai lá, vende para o Ceasa. O Paulinho do mercado vai lá no Ceasa, compra aquele mesmo quiabo e leva para o mercado dele. Então a gente precisa tirar essa linha. Mercado produtor. Mas o mercado produtor que realmente funcione. Que pode ser uma Ceasa local. Né? Eu tomo um exemplo de Rio Bonito. Rio Bonito não tem ali um mercado municipal.
ali você faz não precisa ser um mercado só de produtos agrícolas, você faz um mercado produtor, mas você bota ali um cara que faz o artesanato. Eu estava conversando com uma rapaz ali, ele tem uma batedora. Ontem, por exemplo, né, eu que sou um crítico do governo de Rio Bonito, ontem a prefeitura lançou lá a feira do agricultor, da agricultura familiar. Tinha até cachaça artesanal lá, cara. É isso aí. Não, mas bem legal, bem legal. É isso aí. É você fazer com que o produtor, é o cara que produz aí, isso aí, o cara produz 20 litros de cachaça, ele não consegue vender isso no mercado. Então ele leva ali para o mercado produtor e vende. Estava conversando com um menino que tem uma batedora ali em Itanguá, ele paga R$2.000 de aluguel. Pô, uma batedorazinha pequena, imagina só, se o cara deixar de pagar esse aluguel e for vender o produto dele dentro do mercado municipal, ele vai ter uma renda maior, ele vai conseguir empregar mais uma pessoa. Sim. Então ele você começa a desenvolver o município a partir da agricultura também. Ainda tendo essa conversa, Fernando, e aí me permitam lembrar aqui rapidamente só para responder o Alan ali, essa agricultura familiar gera imposto também. Sim, vai gerar arrecadação, claro, vai melhorar a arrecadação do município. Mas tem mais coisa aqui para o Alan, né? Sobretudo dentro da lógica que o Alan gosta, né? Gosta muito de brigar comigo. Só destacar aqui os nossos parceiros, Connect Internet, destacar aqui para você também Chapela Modas, Pestana Info, 22 Lab, Estúdio Imagem e Ação, CDL Itanguá e Bar do Playboy, são empresas parceiras nossas aqui do Com Leste Notícias. A gente quer agradecer esses parceiros e agradecer você que está conosco hoje aqui o programa Entrevista, recebendo o pré-candidato a prefeito de Itanguá, Fernando Gac. E estamos falando aqui ainda sobre a questão orçamentária e desenvolvimento, e aí, Fernando, gostei muito de você ter abordado essa questão da agricultura, porque há cerca de um ano eu estava assistindo um programa na Globo News, onde estavam ali alguns empresários conversando, e um desses empresários importantes do agronegócio disse o seguinte, eu já tinha essa impressão e cada vez isso vai se confirmando. Ele comentou que o Brasil precisa acabar com esse negócio que está correndo atrás da industrialização do seu território, porque já tem muita gente cuidando disso. Sim. Nós temos uma área agricultável enorme, e aí ele dizia o seguinte: os Estados Unidos é industrial, mas não tem onde plantar. A China é industrial, não tem onde plantar, não tem o que comer. A Índia vai seguindo para aí. Então eles citam uma série de países que estão aí na crista da onda do desenvolvimento industrial, mas ao mesmo tempo eles não têm onde comprar comida, porque eles ocuparam o território com fábrica, com aço, com não sei o quê. E aí ele falou, cara, o Brasil pode ser o grande celeiro do mundo e daqui a pouco a comida vai estar toda no nosso território, e o que o cara ganha lá, ele vai ter que comprar peso de ouro aqui, porque senão ele não tem o que oferecer para a sua sociedade comer. Exatamente. Então a gente precisa, assim como você estava dizendo que o tanguaense precisa perder a vergonha de morar em Itanguá, o que aquele grande empresário estava dizendo, que a gente precisa perder a vergonha de entender que o nosso território as pessoas chamam de roça, de interior, esse negócio todo. O cara quer ter aquele perfil de Estados Unidos, de França, de primeiro mundo. Então ele falou, gente, precisamos transformar o Brasil num celeiro. E eu estou escutando aqui você falando, e quando eu ouço essa moçada falar em condomínio industrial, desculpam os amigos pré-candidatos que falam disso, eu fico arrepiado quando escuto esse negócio de condomínio industrial, porque essa é uma ideia dos anos 70. Sim. E aí eu vejo um monte de político sentado lá nos anos 70, quando nós estamos em 2020, e aqui em 2020 nós estamos exatamente dando a volta. Já se compreendeu que essa coisa da indústria não é esse sucesso todo, porque ela polui. É uma das ações. É uma das ações. Mas, sobretudo, Itanguá, com a sua grande área verde. E, em alguns momentos, esse segmento é até hipervalorizado por conta do turismo, que entra a questão da laranja, né? Como é que é? A Rota da Laranja? A Rota da Laranja. A questão do circuito da laranja, exatamente, aí com suas expertises. Então eu penso assim, que Itanguá já tem até alguma coisa preparado, que é só você otimizar, ampliar, criar novos nichos, e de repente esse celeiro aí que eu escutei alguém dizendo que o Brasil pode ser referência, numa escala menor, Itanguá pode sobressair e, através disso,
desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, econômico, turístico, por que não? Eu ia falar gostei muito quando você fala da questão do agronegócio, da indústria agro, né? Porque você pode ter aí as indústrias voltadas à produção, à seleção de produtos, de frutas, né, e tal. Fala um pouquinho sobre isso, Fernando. Como é que você vê essa ideia? A gente tem aqui uma situação... Esse condomínio, desculpa te interromper, esse condomínio industrial não precisa ser exatamente mexendo com aço, ferro, gás, essas coisas tudo, pode ser um condomínio industrial voltado a essa lógica da agricultura. Isso é sensacional. Existe uma situação real aqui dentro do município. Tem uma empresa que você conhece bem, ela já está com tudo montado para poder funcionar. Itanguá não consegue as licenças, que é a Rosa, a fábrica de farinha. Já ouvi falar dessa história. Então, é uma agroindústria. Sim. É uma indústria que lida com produtos agrícolas. E a gente tem ali em Catimbau, ali em Rio Bonito, a Imbiara, que também processa sucos de fruta. Então a gente pode gerar empresas, e aí pode ser empresas familiares, produzindo doce caseiro, produzindo leite, produzindo queijo, e aí você vai abrir, o agronegócio é fantástico. Como é que você vê expande em diversas... a criação de cooperativas desse pessoal? Eu acho importante. Como é que você vê essa ideia? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o que o agricultor quer? O que aquela família que está lá na posse quer? Ela quer produzir o quê? Eu quero produzir queijo, tá? Então eu tenho lá 2 vaquinhas, então você tem que... o Paulo, que é um dos coordenadores de campanha, que é gestor de empresas, ele diz o seguinte: não adianta você pegar o cara e dizer para ele assim, olha, você vai fazer isso e eu vou te ensinar a fazer isso. Porque não funciona. Sim. Você tem que ir lá e fazer pro cara. Sim. Porque se você ensinar, o cara, mesmo você ensinando, ele ainda vai ter dificuldade. Então a gente precisa começar a entender o que o cara quer e o que é bom para ele. Vamos lá. Começar a mexer com a agricultura familiar, começar a buscar recurso no Pronaf para poder desenvolver o talento ou a vocação daquele sítio, né? O que ele já tem plantado, o que se pode aproveitar, o que ele já produz, incrementar a produção dele. Aí sim, dentro desse contexto as empresas começam a se alocar. Vou dar um exemplo do Compeg. O Compeg é um centro, né? E ali a ideia seriam as empresas virem se agregar ao entorno dele para poder usar aquela matéria-prima. O Compeg foi pensado, eu vou puxar um parênteses aqui para falar do Compeg, porque eu estive no lançamento do Compeg, eu era secretário de Fazenda, e o Compeg foi pensado para ser uma indústria de craqueamento de petróleo para produzir plástico, para produzir o polietileno. Isso aí. E ali já tinha a intenção da Braskem e de outras empresas virem para o entorno para gerar todo o desenvolvimento. Ia gerar, você falou em 200 mil empregos, diretos e indiretos e tal. A realidade não foi essa, não aconteceu, mas eu só estou abrindo esse parênteses para ilustrar o que pode acontecer com a agricultura de Itanguá. Você está falando da dinâmica, né? Exatamente. O layout de negócios que pode ser colocado. Você vai ter uma agricultura, aí a gente vai precisar fazer a conversa com o produtor para saber o que ele quer produzir. O que ele pode produzir? Muitas vezes o cara está produzindo quiabo, mas o potencial dele é para produzir laranja ou para produzir outra coisa. Então a gente tem que fazer um estudo. Aí vai entrar um parceiro fantástico que é a Embrapa, né? A gente já tem um contato com a Embrapa, inclusive a gente está tentando fazer uma reunião com eles, com a CIPTA aqui, que é a Associação dos Citricultores, junto com a Embrapa, para a gente poder alinhar algumas coisas no sentido de desenvolver a agricultura no município. Então são ações que vão acontecer, não é uma coisa que tem que ser isolada. A gente tem que agrupar para que a agricultura seja, vamos dizer assim, o bojo desse projeto de desenvolvimento e agregue as indústrias ao redor. Vamos fazer o seguinte, tem outras situações também. Tem empresa que está querendo vir para cá. Vamos dizer que a fábrica de extrato de tomate queira vir para o município e precisa ter uma demanda de tantas toneladas de tomate por mês. Então a gente vai tentar
ver quem tem potencial para produzir tomate, quem tem potencial, quem quer mudar, deixar de produzir quiabo, produzir tomate, para poder abastecer, vai ter uma venda garantida. Então tudo isso a Embrapa tem todo esse estudo de terra, do clima, do que é melhor para se plantar, e aí sim, a gente vai fazendo esse estudo, vai começar a criar uma consciência no trabalhador, no produtor rural, para ele poder produzir aquilo que ele vai vender. Não adianta ele produzir algo que ele não vai ter mercado para vender. Há 3 anos eu fiz aqui em Tambaú uma reportagem com o Leonardo Vicente. Sim, é brava. Visitei uma estufa de tomate que ele fez na casa dele, lá no quintal dele ali. Eu conheço esse projeto. Rapaz, que tomate. O tomate que dá vontade de você comer. Rapaz, e daquele tomate de primeira linha, o chamado tomate Débora, ou italiano, né, que é aquele pontudinho, e mais caro. Sim. E frutos assim, belíssimos, né, cara? Eu falei, poxa, eu não imaginava que aqui, porque toda vez que se fala em agricultura, é laranja. Pensam logo na laranja, né? Ou no aipim e tal. Mas nós temos, e na maneira como ele fez ali, ele fez uma conta rápida para a minha época, no investimento de 15 mil reais, que ao final ele ia conseguir arrecadar 45, tirou 15 do investimento, sobrou 30, né? A grosso modo aqui, rapidamente falando, né? Porque tem a estufa, não é plantado no chão, é plantado em casca de coco, né? Tem uma série, tem um pingador com são as tecnologias que a Embrapa tem assim, e que a gente pode implantar aqui no município. E num espaço muito pequeno, ele me mostrou um balanço, que eu acho que o produtor rural não conhece muito esse balanço, né? Porque tem uma época que alguma coisa está produzindo, ele está colhendo, enquanto daqui está produzindo, crescendo, ele está colhendo daqui, e aqui já tem uma outra situação. Então, dentro de um território ali, de um quintal pequeno. É um consórcio de culturas. E assim, eu acho que esse entendimento precisa ser passado. Eu entendo que o produtor rural, por vezes, às vezes ele é meio resistente a aprender, às vezes ele é até meio bronco, né? Que leva aquela palavra do roceiro, né? Mas assim, o sujeito pode ser roceiro, mas todo mundo gosta de dinheiro e precisa dele. Então é saber vender essa ideia. Você tem um pouco jovem, mas você deve lembrar disso. Tanguá existia aqui um volume de circulação de dinheiro muito forte aqui dentro do município na época da laranja, que a gente tinha a posse era muito forte, a posse lá tinha posto de gasolina, lá tinha uma estrutura. A laranja, de maneira geral, na região do Bonito, lá no segundo distrito, dá Medeiros e tal, e aqui também, Itaboraí, Pacheco. Então, quer dizer, aliás, tem uma localidade ali chamada Laranjal. Exatamente. Então você vê que a agricultura gera a economia do município. Se você for para aquelas cidades do interior de Minas, elas sobrevivem de quê? Tem algumas indústrias grandes em Minas, tem, mas as cidades pequenas vivem basicamente da agricultura. E cidades muito menores que Itaguá, muito mais desenvolvidas, com cooperativas fortes de leite, de milho, né? Exatamente. De produção de vários produtos. Então, a agricultura, como você disse, hoje a gente está pensando na industrialização. Eu acho legal, e eu deixei essa pegadinha aí para o pessoal do condomínio industrial, porque, gerar emprego, economia industrial, trazer empresa para cá, trazer indústria, vamos botar. Mas não é assim. Você trazer uma indústria para começar a produzir emprego dentro do município leva 3, 4 anos. O cara vem, pega o terreno, ele vai construir, ele vai fazer toda a estrutura do maquinário dele. Antes disso, a gente, para o condomínio industrial, você precisa criar uma infraestrutura de acessibilidade, de iluminação pública, estrutura de toda a infraestrutura que a empresa precisa. Bom, a agricultura você já tem pronto, você já tem alguma coisa já funcionando. Houve um êxodo rural, que a gente precisa fazer esse caminho inverso. As pessoas saíram do rural para a cidade em busca de emprego. Por quê? Porque não quer trabalhar na roça, não quer trabalhar na enxada, não quer trabalhar... Mas existem tecnologias que você pode fazer com que o cara que está aqui na cidade possa voltar para o campo sem ter esse preconceito do roceiro, do cara que vai capinar na enxada, do cara que vai ficar com a mão toda calejada. Você cria outros... A gente tem mecanismos excelentes. Eu vi uma reportagem que o cara tem uma plantação de laranja, e dentro da plantação de laranja, para ele não ter que ficar jogando remédio, ou Roundup, ou roçando, que ele tem que limpar, ele colocou uns carneiros. E o carneiro come o capim, não mexe na laranjeira,
Cabrito não, se botar cabrito ele come até o... Mas o carneiro não, o carneiro... E você pode botar galinha, a galinha vai ciscar em volta, vai limpar, onde a galinha passa, limpa, além de adubar. Então, são tecnologias que não são tecnologias... Sustentáveis? Né? Que são coisas práticas do dia a dia. Dentro da lógica do orgânico? Exatamente, é um caminho, o orgânico, porque aí a gente consegue, além de preservar o meio ambiente, né, e você consegue equilibrar as pragas e ter um valor agregado maior no produto. Perfeito. Minha gente, eu quero deixar aqui um abraço também para o glorioso Marcos Figueiredo, que está nos acompanhando aqui. E grande amigo. E o glorioso José Wilson Cardoso, que diz assim: Seca. Esse copo da Conect atrapalha. Meu amigo, seja nosso parceiro aqui, porque a Conect é nossa parceira. Seja nosso parceiro aqui no Colégio Notícias. Traz sua empresa para ser nosso anunciante, bota a caneca aqui também. Isso aí. Só para destacar, tem água aqui, tá? Não é café, não, é água. Nem cachaça. Nem cachaça. Minha gente, hoje recebendo aqui o pré-candidato a prefeito de Tanguá, o Fernando Gac, a gente batendo um papo aqui sobre as suas ideias, seus projetos. Agora, Fernando, falamos bastante aqui da questão da gestão do município, seu olhar, sua visão, mas nós temos nos municípios de maneira geral, até por conta da atribuição do que é federal, do que é estadual, do que é municipal, algumas amarras que por vezes acabam complicando o gestor que está sentado lá na cadeira e o cidadão lá que está precisando do serviço, ele acaba não entendendo essa dinâmica, até por conta de, na campanha eleitoral, os próprios políticos se degladiando entre si, jogam um monte de informação na rua, equivocadas, erradas, maldosas, diga-se de passagem, e toda vez que eu trato desses assuntos, que eu recebo candidatos, pré-candidatos, um dos grandes cuidados que eu tenho é não deixar ninguém disseminar lorota, porque isso vai impactar no entendimento da população lá na frente. E aí eu queria tratar de alguns desses temas aqui com você e saber como você lidaria com essas questões. Começo falando, por exemplo, da questão do transporte. A Rio Ita é um pesadelo para o tanguaense de maneira geral, a questão do transporte, eu costumo sempre dizer, acompanhando a política de Tanguá bem de perto, Jailson tentou, Carlinho tentou, Valber tentou e não consegue instalar uma empresa de transporte municipal. A Rio Ita presta um serviço aí que a população sempre reclama, os horários e tal. Agora tem um problema, a Rio Ita ela não é uma concessão municipal, ela é uma concessão estadual, quem define isso é o governador, é o Detro, né? E aí aquela história, minha gente, de que o prefeito levou um dinheiro para não sei o que da Rio Ita, cada vereador ganhou um carro, uma viagem para Disneylândia. Mentira, a Rio Ita não vai dar dinheiro nem para prefeito nem para vereador, se der para alguém vai ser lá no governo do estado, deputado, essa moçada, porque quem gerencia esse serviço é o deputado, é o governador. Então eu gosto sempre de desconstruir essas narrativas mentirosas, maldosas, que acabam infectando o entendimento da população sobre uma série de questões, né? Eu falo isso aqui porque eu me coloco lá na condição de presidente da Rio Ita. Para que eu vou dar dinheiro para prefeito? Não precisa disso. Não precisa disso. E aí eu queria pegar a sua ideia, como é que você vê essa questão do transporte? Mas agora, estou te fazendo essa pergunta, mas deixando claro que essa atribuição, essa concessão, ela é gerenciada pelo governo do estado. Todavia, nós temos um prefeito que nos representa para brigar aí pelas melhorias desse serviço. Como é que você vê isso, Fernando? Olha só, primeiro, deixar claro que a Rio Ita não precisa dar dinheiro para ninguém, porque ela tem um monopólio e ela não vai tirar dinheiro do bolso para poder fazer esse tipo de coisa. Porque ela não tem como tirar a Rio Ita daqui. Isso aí eu falo. Porque nós vamos tirar, porque teve pré-candidato aí que foi lá para a porta da Rio Ita, fez vídeo, que nós vamos fazer, que nós vamos acontecer. Não adianta brigar com a Rio Ita, porque a Rio Ita tem uma concessão estadual
para linhas intermunicipais. Perfeito. Ela vai trabalhar. O que a gente precisa fazer primeiro? Com o cara feio ou o cara bonito do vereador e do prefeito, ela vai tocar o barco e ela vai continuar colocando o ônibus da maneira como ela vai continuar tirando uma linha daqui, colocando uma linha mais cara, bota uma linha mais barata que passa 3 vezes por dia e bota mais cara passando a cada 15 minutos. Então, ela vai fazer essa jogada porque ela é uma empresa que quer ganhar dinheiro, ela quer lucrar. Perfeito. Ela não está preocupada com o cidadão que está lá no ponto do ônibus esperando o ônibus, que tem um horário para pegar no trabalho. Ela não está preocupada com isso. Quem tem que se preocupar com isso é o prefeito. O prefeito primeiro tem que se preocupar em criar, junto ao Estado, brigar junto aos seus deputados. E isso eu posso dizer que aconteceu agora, essa semana. Uma pré-candidata lá de Cambuci conseguiu, através de seu deputado, e aí eu vou dizer o nome do deputado, que é o deputado Renato Zaca, que criasse uma nova linha passando Cambuci até a Peribé. Então ela conseguiu isso através de quê? Através de uma emenda de um deputado. Sim. Esse é o Rapidamente, pessoal, quem nunca foi a Cambuci, a Peribé, vá, que são lugares muito agradáveis, tem cada uma cachoeira e uma beleza. Não, ela é linda, é linda. Enfim, aconteceu isso. Então, o prefeito, ele não adianta ele querer bater de frente com a Rio Ita, querer tirar a Rio Ita, não adianta. Concessão... Pode criar alternativa. Exatamente. Concessão de linhas intramunicipais, ou seja, dentro do município, é muito difícil. Por quê? Porque nenhuma empresa até hoje se interessou em colocar linhas de ônibus dentro de Tanguá. A não ser subsidiada com dinheiro que você não tem, né? Calma aí, vou chegar lá. Por quê? Porque se você coloca uma linha de ônibus, Tanguá, vamos dizer, Centro Tom Mascaro, quem que anda nesses ônibus? Ou é estudante ou é idoso, sim, que não paga passagem. Então o cara vai ter que investir no ônibus, vai ter que pagar motorista, vai ter que cumprir as investimento que não é pequeno. Não, exatamente, e que não tem retorno nenhum. Então, o que precisa ser feito? Primeiro, a nossa ideia é fazer o seguinte: a gente tem uma situação das vans que passam por fora do município, sim, porque o DETRO não permite que passe dentro do município. Opa, peraí, que o Fernando falou um negócio importante aqui. As vans não passam por dentro do município porque o DETRO não permite. Então não é o prefeito? Não, é o DETRO. Porque é o mesmo caso da Rio Ita. Exatamente. A Rio Ita passa por fora, aí tem uma concessão que permite que ela passe por dentro do município, que é a linha de Tanguá, porque criou uma linha. Sim. Tá? Mas as vans não podem, ela tem a concessão estadual, ela tem que passar, ela não pode nem pegar, na verdade não pode nem pegar ninguém na estrada. Eu ia até dizer isso aqui, até aquela paradinha embaixo da árvore ali na subida do viaduto é proibida. Se a fiscalização pegar, o cara da van, o pirueiro, toma uma multa ali. Exatamente. Que vai ser o meio de trabalho dele. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um terminal rodoviário dentro do município. Que aí sim, aí a van pode entrar no terminal rodoviário, fazer o embarque, desembarque e seguir viagem. Você tem uma ideia de onde preparar esse terminal rodoviário? Tenho uma ideia. Para facilitar a vida de todo mundo, das vans, ali perto da Cibran. Por quê? Porque ela passa pela balança, entra ali na clínica ali, faz o embarque, desembarque, ali ela volta e segue viagem. Perfeito. Mas aí como é que você vai fazer para o cidadão chegar lá do Pinhão, lá no terminal rodoviário? Aí você tem que ter uma concessão de vans dentro do município fazendo. Aí por que van? Porque o ônibus é uma estrutura muito grande que nenhuma empresa vai querer participar. Então se você tem uma cooperativa de vans dentro do município para fazer esse itinerário, pegando no Pinhão, pegando em Bandeirantes, pegando em Dux e trazendo até o terminal. Aí você cria uma malha rodoviária dentro do município que vai atender a necessidade do município, e dali você tem as linhas intermunicipais para você ir para Rio Bonito, para você ir para Niterói, seja de van ou de ônibus. O próprio ônibus pode parar ali. Me permita colocar uma pimenta nessa conversa. Geralmente o transporte alternativo, historicamente, infelizmente, tem aquela situação de ser dominado por milícia, por tráfico e tal. Como é que você conseguiria blindar esse serviço numa gestão sua, desses segmentos aí? A gente tem muita gente boa, honesta, séria, que trabalha com van.
fazendo linhas para fora. A gente vai chamar esse pessoal que é sério, que trabalha, que é trabalhador. Vamos lá, vamos montar uma cooperativa aqui dentro. Com controle você acha que consegue? Eu acho que e claro, evidentemente que a prefeitura vai ter que subsidiar uma parte. Isso aí é fato, porque não compensa financeiramente você fazer esse trabalho. Maricá fez isso. E você consegue esse recurso? Esse recurso tem que ser, como eu te falei, você vai enxugar, você vai fechar alguma torneira, você tem aí a quantidade de carros agregados aí no município, a gente vai enxugar isso e transferir esse recurso para subsidiar. Você vai subsidiar de que forma? Não é simplesmente, olha, eu vou fazer um contrato, vou te dar 10 mil por mês para você rodar. Não. Nós vamos fazer um contrato e nós vamos subsidiar a diferença que você não conseguir atingir. Quanto que é a tua perspectiva de lucro? Eu preciso ganhar 10 mil por mês. Então você vai cobrar a passagem de R$1, você vai tarifar. Passagem é R$1. Eu consegui só 7 mil, então 3 mil reais a prefeitura subsidia. Perfeito. Então, se ele conseguiu atingir 11, 15, aí a prefeitura já não tem a obrigação de subsidiar isso. A gente vai subsidiar a diferença. E é possível regulamentar isso? É possível, sim, precisa da Câmara, é claro, a Câmara, sempre a Câmara, você falou, o pessoal joga muito fake news, joga muita responsabilidade e tal, nenhum poder trabalha sem o outro, os três poderes têm que trabalhar interligados, legislativo, executivo e judiciário, principalmente o executivo e o legislativo. Precisa mexer na lei de zoneamento do município para a gente criar os condomínios industriais. Se a Câmara não aprovar, o prefeito não consegue. Então é preciso ter um diálogo com a Câmara precisa estar alinhada com o prefeito, nas ideias do prefeito e muitas das vezes o que acontece é uma negociada. Isso a gente não vai fazer. A gente vai colocar os interesses do povo para que a Câmara possa ter consciência de que o trabalho dela é defender os interesses do povo. E aí me permitam abrir aqui um parênteses, meu amigo, que não adianta querer votar no Fernando Gac para mudar tudo e não tiver uma Câmara e a Câmara Municipal repetir com os vícios de sempre. E não adianta trocar pessoas, a gente tem que mudar práticas, perspectivas. Permita só meter essa minha colher enferrujada aqui. Alguém aqui até escreveu, né? Chega dessa panela de Carlos Pereira, Rodrigo, Valber, não sei o que mais e tal. Está escrito aqui nos comentários. Minha gente, se a gente seguir também com aquela panela que geralmente... e aí é uma panela de práticas, né, de pessoas, é uma panela de práticas, né? Enquanto o nosso voto for trocado, porque o sujeito botou o carro dele à disposição para levar a minha avó no hospital no caixa-prego, e por isso ele é gente boa e vai levar meu voto, ideias como a do Fernando ou de outro qualquer não vão prosperar. Só essa dica que eu julgo ser importante, né, Fernando? Não, eu acho importantíssimo, porque a Câmara tem que, ela tem que ter o mesmo pensamento de desenvolvimento do município. Hoje o que a gente vê é uma Câmara recuada que aprova tudo que o governo quer. Não é isso. O famoso apêndice, né? Não é isso. A Câmara tem que aprovar as questões do governo que são importantes para a comunidade. Eu fiquei te devendo uma resposta, e aí eu vou pegar esse gancho, daqueles 16 milhões. Sim. Lembra disso? A resposta é a seguinte, depois eu vou te mandar. Eu representei no Ministério Público, o Ministério Público já encaminhou um ofício para o prefeito solicitando explicações sobre isso. O que eu vejo nesses 16 milhões? Que na verdade não são 16 milhões. A Câmara aprovou até 16 milhões, mas o pedido do prefeito é de 13 milhões e 200 mil. Tá lá, eu tenho no inquérito do Ministério Público está lá o contrato com a Caixa Econômica. Não foi ainda finalizado. Mas o que acontece com isso? Aí eu vou fazer aquela analogia que eu fiz com relação à nossa casa. Você tem lá o seu orçamento e você tem tudo programadinho. Vou pagar o plano de saúde, vou pagar a escola das crianças, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou água e tal. Aí o que acontece? Você quer reformar o seu banheiro. Mas você já tem 10 anos que o teu banheiro tá com vazamento, o piso tá ruim, você cismou que vai reformar seu banheiro. A mulher aborreceu o cara. Você vai lá no banco e põe um empréstimo lá para pagar a reforma do banheiro. Beleza, você foi lá, reformou o banheiro, todo mundo feliz, mulher feliz, criança feliz, todo mundo bonito, banheiro bonito, chuveirão, tudo legal. Só que você tem que pagar a conta.
Aí você vai tirar o dinheiro da onde? Pô, chegou aqui, caramba, agora o banco está me cobrando, como é que eu vou fazer? Filho, ó, você vai ter que ir para a escola pública, senão eu não vou poder mais pagar a sua escola, não. Então você vai tirar o dinheiro da educação para pagar esse banheiro bonito. Então, mas por que você está falando isso? Você não quer um banheiro bonito na sua casa? Eu quero um banheiro bonito na minha casa. Só que eu posso pegar aquela sobrazinha todo mês e vou lá, ó, hoje eu vou fazer, resolver aquela infiltração. Lá chama o pedreiro, pagou o pão, resolveu, você não pegou empréstimo. Agora não está mais infiltração, agora não vamos trocar o piso lá. No mês seguinte ou daqui a 2 meses, juntou um dinheirinho, vai lá e... O prefeito não sabe, ele está 8 anos no poder, ele não sabe que tem que calçar as ruas. Desde quando ele assumiu, as ruas não estão ruins. Por que agora no final do mandato ele vai resolver calçar todas as ruas ou pavimentar todas as ruas do município? Não é assim. Comprometendo a arrecadação, ele deu como garantia o repasse do FPM. E como a gente estava falando, é o maior repasse do município. É aonde o município se sustenta, é aonde ele consegue sobreviver, é com o repasse do FPM e do CMS. Se você tira dali, você compromete outras coisas, educação, saúde, saneamento, enfim, outras estruturas. Então, por isso que eu briguei, porque, sem falar mal de ninguém, de A ou B, mas está muito claro que é uma jogada eleitoreira. É para poder fazer obras para... Para a esposa ficar contente que o banheiro está reformado. Exatamente, por aí. E aí a gente vai brigar sempre. Agora, com relação à Câmara, a Câmara tem que estar coesa. Eu jogo aí, de vez em quando eu jogo no Facebook um texto que está na Bíblia, mas que não é bíblico, era uma prática que se fazia há muitos anos atrás, até hoje faz lá no Oriente Médio, que é o vinho novo no odre novo, né? Então, como você falou aí, você deixou bem claro, não é trocar as pessoas, não é trocar o vinho, não se coloca pano novo em remendo velho, né? Exatamente, não é a pessoa, o vinho novo quem é? É a pessoa. Você vai ter uma pessoa nova, vai, mas se as práticas forem as mesmas, se o outro for o mesmo, não adianta. Você tem que trocar o pensamento, você tem que trocar as práticas, não é as pessoas, as práticas que são feitas. Esse lobby que é feito entre executivo e legislativo, isso tem que acabar. É claro que o lobby, se ele for feito de uma forma coerente, ele até é saudável. Não, eu tenho um projeto aqui para aprovar, mas o vereador, não, mas eu também tenho aqui uma demanda da comunidade, pô, me ajuda aí que eu te ajudo aqui. Aí é outra coisa. Agora, não, eu só aprovo se tiver um recurso assim, ou se tiver... Não, isso aí comigo não funciona. Eu vou botar o povo para dentro da Câmara, eu vou fazer passeata, eu vou para dentro deles. Não tem conversa não. Vale acrescentar aqui, meu amigo, que o vereador, por vezes, não faz esse trabalho de extorquir o prefeito gratuitamente. Sim. É porque tem 30 caras na porta dele, que é outra coisa, condicionando o apoio que ele deu ou que vai dar ao emprego na prefeitura, ao carro agregado, ao trator agregado, ao botar mulher diretora de escola, coordenadora do programa não sei das quantas. Então, Fernando, dentro da minha condução jornalística, eu nunca deixo o povo de fora. Sim. Dessa situação que precisa ser mudada, porque por vezes os problemas que acontecem na administração pública, o nascedouro dele é lá naquela reunião na casa de Dona Maria, não tem aquela casa do... Dona Maria, que tem aquele quintal cheio de gente, que mora a cunhada, o genro, a nora, não sei quem. Todos empregados. Faz uma reunião lá em casa que a gente quer escutar suas ideias. Chega cada um com uma lista. Caixa d'água, cesta básica, um muro, telhado, que não sei o que mais, né? É assim, minha gente, desculpa. E aí o candidato a prefeito tem que condicionar esses favores, o vereador também, para conseguir o voto, etc. E depois que ele faz todas essas doações, essa grana tem que voltar de alguma maneira. Aí essa grana vem do transporte que a gente estava falando aqui, da escola do seu filho, da clínica Demerval Garcia de Freitas poderia ser mais bem aparelhada. Então, minha gente, o povo não pode ficar de fora dessa mudança que nós estamos acrescentando aqui, que a gente essa perspectiva positiva que nós estamos criando aqui. Desculpa, Fernando, é isso mesmo. Fazer esse parênteses aqui. Eu penso que a gestão tem que ser uma gestão participativa.
Só que a gestão participativa... Não é dessa maneira que eu estou falando. Não, né? a gestão participativa não é você chamar... Às vezes as pessoas confundem muitas coisas. Gestão participativa, eu vou chamar o povo para decidir o que vai ser feito da prefeitura. Não é assim. Gestão participativa não é você pegar o orçamento, aqui eu vou sentar com a população para discutir o orçamento. Não, porque a população não entende de orçamento. Então não adianta você... primeiro porque ela vai colocar aquilo que é necessidade dela. Para ela. Para ela. E muitas vezes não pode ser cumprido porque tem o setor público... Porque não tem que se olhar da necessidade dela e sim de uma coletividade. Não, né? E tem outra coisa. No setor público, que às vezes as pessoas não entendem, é que no setor privado, no nosso dia a dia, se você vai ali para estacionar seu carro, se não tiver nenhuma placa, você estaciona. Então você pode fazer tudo aquilo que não é proibido. No setor público é o contrário. Você só pode fazer aquilo que a lei determina. Eu não posso chegar lá, eu sou prefeito agora, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, se não tiver na lei. Se não tiver na lei, eu não posso fazer. E quem é que cria as leis? É o legislativo. E o executivo, ele executa as leis que o legislativo criou. Então, é claro que o executivo manda a proposta de lei do legislativo, mas quem dá a palavra final é o legislativo, né? Então a gente precisa ter esse diálogo com o legislativo, com a população. Gestão participativa é através dos conselhos. A gente tem o Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho da Criança. É construindo políticas públicas é que se faz a gestão participativa. Perfeito. Fazendo o povo participar disso. E para quem não consegue sentar e fazer um plano de governo, arruma uma cópia da Agenda 21. Ah, sim, perfeito. Concorda, Fernando? Tá tudo que o município precisa lá. E essa Agenda 21 eu participei no início, a gente construiu junto essa Agenda 21, e é isso. É o raio-x das necessidades. Exatamente, é uma gestão participativa, a população dizendo o que ela precisa, se reunindo, fazendo conferências, para mostrar o que ela precisa e o que o poder público tem que fazer. Né? Nessa esteira de problemas, e aí me permitam aqui lembrar novamente dos nossos parceiros aqui: Conect Internet, Chapela Modas, Pestana Info, 22 Lab, Estúdio Imagem e Ação, CDL de Tanguá e o Bar do Playboy, parceiros nossos aqui do Conleste Notícias, né? Aliás, Estúdio Imagem e Ação, comandado pelo meu amigo Rogério Teles, que é quem está fazendo a imagem chegar mais perto de você, mais longe, ir atrás das câmeras. Deixar um abraço para esse grande profissional, amigo da gente aí. Se você quiser ser nosso parceiro aqui, comercial no Conleste Notícias, né? Faça igual o meu amigo José Wilson Cardoso, né? Que disse aqui: esse copo da Conect atrapalha. E aí já lancei o desafio para ele se tornar colaborador nosso aqui também, trazer o copo dele e botar aqui do lado. Aí eu fico com o da Conect e o convidado fica com o do José Augusto Cardoso. Se eu soubesse, eu tinha entrado na gama. E recebendo aqui hoje, minha gente, o pré-candidato a prefeito de Tanguá, Fernando Gac, num papo sobre administração pública. E nessa esteira, Fernando, de questões aí voltadas a atribuições que não são da prefeitura, mas que acaba estourando no colo do prefeito como cobrança e tal, por conta desse mau entendimento da população, está a segurança pública. Sim. Né? E aí, um raio-x rápido aqui para uma análise sua. Aí a segurança pública tem aquele velho problema do tráfico que a gente conhece, que se espraia pela questão da falta de emprego, de educação, essa questão estrutural social. No desenvolvimento econômico. Isso acontece em todo município. Nós temos também aquele grupo de pessoas que trabalhou aí, de empresários, comerciantes, e instalou aí essa questão do sistema de monitoramento, que eu costumo dizer que a grande vantagem da prefeitura nesse projeto foi não ter atrapalhado, né? Sim. Porque por vezes o cara se mete ali por conta disso, daquilo, e atrapalha, né? Aí foi uma iniciativa da sociedade civil organizada que os últimos números que eu tenho é de diminuição de 72% de roubos no município de Tanguá a partir da instalação do sistema de monitoramento. E aí, diga-se de passagem, eu sou obrigado a falar porque o cara é nosso anunciante aqui, a Conect Internet acabou sendo um grande personagem nessa questão aí por conta da rede de internet, que é quem capta as imagens, né? Como é que você vê essa questão da segurança pública, o que fazer
polícia militar, polícia civil, bombeiro, isso é tudo atribuição do governador, do estado, mas a coisa vai caminhando, Fernando, para se colocar isso na mão dos municípios. De 10 anos para cá, uma série de movimentos e de sinalizações têm sido feitas na administração municipal, a questão de autorizar a Guarda Municipal a andar armada e outras questões mais que se vem colocando, que a gente percebe nitidamente que a polícia militar, sobretudo, ela vai acabar em determinado momento na mão das prefeituras, né? Para o amigo que está acompanhando a gente ter uma ideia, criar uma lei 13.022 que permite às prefeituras armar as guardas municipais, mas como a gente está com um cara aqui que entende de orçamento, mas não disseram de onde o prefeito vai arrumar essa grana, né? Eu entendo perfeitamente e concordo com o guarda municipal que acha interessante ele andar armado para andar mais protegido, para prestar um serviço de ostensividade maior à população. Mas da onde vai essa grana? Até a arma que a prefeitura vai comprar para armar esse guarda, como é que é isso? Ou vai autorizar e cada um vai ali na esquina e compra um berro, bota na cintura e vem trabalhar. Então isso ficou mal explicado. Eu queria uma visão sua sobre a questão da segurança pública e esse aspecto de armar a guarda. Você é favorável? Acho que não, espera um pouco mais. Como é que você vê isso? É sempre uma pergunta que brota nos comentários, eu já estou te fazendo antes que ela apareça. Isso é legal. Primeiro, a segurança pública tem que ter duas ações, proativa e reativa. O que é a ação reativa? Eu tenho dado exemplo aí, infelizmente aconteceu aqui em Itanguá o assassinato daquela moça, e em que a polícia chegou e imediatamente conseguiu prender o assassino e autoflagrante, prendeu, mas isso é uma ação reativa, ou seja, isso é competência mesmo da polícia militar, e a polícia civil depois vai investigar toda a situação. Só que a gente precisa ter ações proativas. O que é isso? São prevenções, são as ações preventivas. E aí eu volto àquela questão da vidraça. Volto àquela questão. Por quê? Existe um projeto do governo do estado que não deu certo porque no governo do estado muito pouca coisa dá certo por conta de corrupção, por conta de outras a gente fica com a impressão que às vezes o negócio é feito para não dar certo. Exatamente. Que foi o caso das UPPs. A UPP, o projeto do UPP é muito bom, porque você entra com a polícia, limpa o local, prende os traficantes, dá aquela geral e depois entra o serviço público. Que é a questão da janela da vidraça quebrada. Você entra corrigindo e dando aquilo que a população precisa, iluminação, questão da segurança. Eu costumo dizer que você toma a comunidade com a polícia, mas não chega junto com ela o emprego, a dignidade, a qualidade de vida, e a UPP o esporte, o lazer. A UPP não funcionou por isso, porque ela entrou, tirou o bandido, vamos dizer assim, o sistema ali que estava funcionando, mas por dois motivos: o setor público não entrou com os serviços públicos e a própria polícia depois foi por ela mesma minando, exatamente, e foi minando aquele projeto. A ideia de segurança pública precisa passar pela situação proativa. É a questão de você, num primeiro momento, a gente tem aqui situações graves que a gente precisa resolver, e aí é uma situação reativa, você tem que ir lá e tomar a decisão e tirar as pessoas que estão naquele local criando problemas, e depois você entrar com o serviço público. Uma das situações graves é aquelas baixas ali. Ali a gente tem situações graves. Flávio, o cara quer vender maconha, cocaína, problema dele. Quem vai comprar, problema dele. Mas ele não pode fazer a sociedade de refém. Combater o crime é vamos dizer assim, uma atribuição do Estado. O município tem que proteger o cidadão. Se o cara está vendendo a maconha, a cocaína, se ele está traficando, é problema do Estado. O Estado tem que resolver esse problema. Nós precisamos impedir que isso chegue na nossa cidade. E como é que a gente impede isso? Usando a teoria da vidraça quebrada. Você tem que manter a cidade organizada, porque o cara só vende, o traficante só vende para quem quer comprar. Ele é um comerciante, ele vai entrar no mercado. Se tiver mercado para ele, ele vai entrar. Se não tiver mercado, ele não vai entrar.
E precisa de ter um ponto, né? Sim, ele precisa de um ponto. E esse ponto tem que ter algumas características que, se você descontrolar essas características, o cara não fica ali. Exatamente. É isso que você está pensando, né? A ideia é essa. Quando você entra com o serviço, por exemplo, lá nas Baixas, qual é a ideia ali? Ali tem gente que pagou as casas, pagou, não conseguiu pagar, não conseguiu morar, está invadida. A gente precisa tirar e também olhar aquela pessoa, aquela família que está ali, né? Que ela invadiu por quê? Porque ela não tem moradia. Ou invadiu porque por uma série de motivos. Tem que entender a situação dela, social, tirar ela daquela situação, revitalizar toda aquela área ali e ver quem realmente está interessado em ficar, quem invadiu a gente tira, coloca numa outra situação. Uma das coisas que eu sou totalmente contra é fazer como fizeram lá no condomínio das Hortênsias. Ali eu acho que um condomínio para acolher Minha Casa Minha Vida, esses condomínios para acolher essas pessoas, tem que ser no máximo de 20 casas, 20, 30 casas, porque senão você gera, não um condomínio, você gera uma comunidade, você gera uma favela. E não pode, você tem que ter um mínimo de organização. Favela vertical, né? Exatamente. E é o que acontece. Por quê? Porque colocaram as pessoas ali, a estrutura é boa, mas não tem um aparato de manutenção. Não se criou um síndico, um condomínio realmente ali para funcionar. Fernando, desculpa entrar aqui na área da filosofia, mas eu fico com a impressão. Eu fico com a impressão que por vezes querem exigir do brasileiro um comportamento norueguês. Sim, né? Não é por aí. Porque assim, tem uma cultura diferente. Eu acho que aquela lógica ali até funciona lá na Finlândia. Mas no nosso Brasil, ainda com essa dificuldade de convívio que a gente tem, de educação, esse espírito espaçoso que o brasileiro tem de invadir o lance que é do outro ali. A gente estava conversando agora há pouco aqui com um rapaz aí que promove eventos, né? E ele começou a tentar fazer uma coisa bacana, aí daqui a pouco teve briga, né? Então, né? E é isso, cara. E por vezes a gente espera que o brasileiro tenha um comportamento dinamarquês. Nós estamos longe disso, porque falha a educação, porque falha uma série de questões. É preciso construir uma cultura que a gente não tem. Eu percebo que aquele segmento ali, de repente, é muito interessante para você construir lá na Finlândia. Sim. Aqui no Brasil tem que ser uma coisa mais... Uma coisa mais dentro da nossa realidade. Isso. Ali, onde está as baixas, a gente consegue fazer um trabalho legal ali, valorizando as pessoas que estão ali. Quem quer ficar, tem gente ali que pagou a parte da casa. Mas dá para você entrar ali, porque essa iniciativa ali é privada, né? É uma iniciativa privada. É o banco que vendeu, então não é um conjunto populacional que a prefeitura fez e organizou. Mas você pode... Você pode entrar se você fizer uma parceria com essa... É uma cooperativa, aí tem banco, aí tem uma série de questões... do macho dono. Tem uma série de questões jurídicas que a gente tem que resolver antes. Eu não quero entrar muito nessas questões jurídicas, porque jurídica é assim, né? Jurídico você tem que fazer uma caminhada para até chegar lá. Eu estou tentando mostrar para vocês uma solução para aquela situação ligada à segurança, porque um dos maiores pontos de insegurança do município é ali. As baixas, onde a gente tem as maiores reclamações. As maiores reclamações estão ali. Então é um ponto crítico que precisa resolver. É claro que não vai ser resolvido da noite para o dia. É um processo que precisa ser iniciado. O primeiro processo a ser iniciado é proteger as pessoas. E aí você precisa retirar toda a questão de violência, que gera insegurança. Aí você precisa fazer a proteção, como eu te falei, a questão de você criar um ambiente ali onde não é favorável ao traficante, onde é favorável à família. É um processo que vai entrar questão jurídica, porque é o que eu te falei, tem gente que já pagou a casa. Sim. E que não quer ir para lá. Então, mas por algum motivo a gente tem que dar um jeito de devolver esse dinheiro para a pessoa e utilizar. Aí vai entrar a questão jurídica, talvez tenha que fazer desapropriação, talvez tenha que destituir o banco que tá ali e entrar com a Caixa Econômica. Aí tem que ver juridicamente o que pode ser feito. Não é a minha área, né? Eu entendo um pouco da parte jurídica, da questão da legalidade do município, mas essas questões mais específicas aí tem que ser alguém da área, né?
Mas a questão está muito ligada à segurança é ali. Você falou da questão do monitoramento. O monitoramento é sim uma forma de inibir a ação criminosa, né? É proativo. São as ações proativas que a gente precisa desenvolver no município para criar um ambiente favorável, criar um ambiente onde o tanguense tem orgulho de poder morar em Tanguá e que o traficante vai pensar 2 vezes antes de vir para cá. Pô, lá eu não vou conseguir nada, lá é muito iluminado, lá é muito vigiado. A guarda municipal, a questão do armamento da guarda municipal, eu acho importante. Só que não é simplesmente entregar a arma para o policial sem ele estar preparado. O que acontece muito na PM é que há um despreparo muito grande. A PM não tem uma formação continuada. Hoje a gente tem índice aí de quase 60% dos PMs que estão em tratamento psicológico, depressão, porque o cara não está preparado. Ele pode estar preparado, de repente, para uma ação, está preparado fisicamente, tecnicamente, mas psicologicamente não. Sem falar nos que ficaram sequelados. Sequelados, né? uma série de coisas. Então, para você armar a guarda municipal, você tem que estar avaliando todos esses elementos. Você vai botar uma arma na mão do cidadão que ele tem que estar preparado psicologicamente para não acontecer, por exemplo, como aconteceu ali há um tempo atrás, na policlínica, que o cara falou uma besteira, o guarda foi meter a mão na cara do cara. Mas se esse cara está armado, ele mata o cidadão, porque ele não está psicologicamente preparado para receber a reação do cidadão. Por outro lado, eu fico com a impressão de que a gracinha só é falada também porque o cara não está armado, né? Também tem isso, tem né? Isso também, né? Aí eu entro nessa questão da proteção pessoal do agente. Porque, né, você tem uma via de mão dupla. Tanto o sujeito não teve o equilíbrio de saber administrar aquela situação, e o cara só falou a besteira porque o guarda não está armado. E aí eu ia chegar nesse ponto. Além da questão do preparo psicológico, a arma pro agente municipal, para o guarda municipal, é importante para que ele tenha a proteção pessoal dele. Usando o termo da moda e da turma da esquerda, ele empodera, né? Empodera, porque o cara está quebrando lá o balanço lá da praça, está lá sacudindo, o guarda vai lá, o cara vai e peita o guarda e muitas vezes o guarda deixa de ir, finge que não vê, porque ele não tem, às vezes, condições de chegar lá, tem um grupo de 5, 6 pessoas. Ele já vê que alguém que às vezes tem um histórico de causar problema, ele para não... Aí é o outro lado, é a proteção pessoal também do agente. Agora, eu tenho uma proposta de ele pediu para não falar o nome dele, para não divulgar, tá? Que é o nosso futuro secretário, já aceitou, de Segurança Pública. A gente vai criar a Secretaria de Segurança Pública. Esse cara tem 30 anos de serviço público na área de segurança, conhece Tanguá como ninguém, e já aceitou a proposta e falou: não, se você for eleito, eu vou ser o seu secretário de Segurança Pública. E a gente vai ter um trabalho muito legal nessa área. Ele pediu para não falar o nome dele, porque ele tem amizade com todo mundo, então e eu respeito isso. O cara não quer que fale, mas é um puta técnico. Desculpa a palavra. E que não é um assunto isolado, né, para aqueles que estão acompanhando a gente aí. Eu que sempre acompanho as sessões da Câmara Municipal aqui de Tanguá, o vereador Peixotinho, por exemplo, que é policial militar reformado, né, sempre fala sobre isso, sempre cobra a Secretaria de Segurança Pública, desenhou-se aquela história do tal do CIOSP, né, e tal, e a gente percebe que muita coisa ficou só no discurso e não foi para ação, né? A Secretaria de Segurança Pública tem que ser criada. A gente tem que implantar aqui um corpo de bombeiros, não sei como é que fala, um destacamento. Né? Do corpo de bombeiros. Por quê? Porque se a casa do Rogério pegar fogo lá, até o cara chegar lá em 20 minutos a casa queimou todo. Então a gente precisa ter um destacamento aqui que está aqui bem, e trabalhando com a Defesa Civil, trabalhando em conjunto. A Guarda Municipal.
No início aqui da entrevista, você falou que a cidade sente falta de um fórum, né? Então você funciona como bairro, né? Você disse. Eu percebo que tem algumas estruturas governamentais que realmente fazem falta a Tanguá e que acabam de repente interferindo nessa sensação de pertencimento, né? desse carinho pelo seu território. Aí quando você começa a criar esses elementos, você começa a transformar a cidade. Eu sempre falo, Tanguá tem que se tornar uma cidade de verdade. Tanguá continua sendo distrito de Itaboraí. De direito não, mas de fato sim. Verdade. Então a gente precisa quebrar. Esse dia eu estava conversando com um servidor que disse que o sindicato ainda é o sindicato que responde pelos funcionários da Prefeitura de Itaboraí. O sindicato do servidor municipal aqui tem uma situação. Eu quando fui secretário de Fazenda. Eu achei isso muito engraçado. Eu como secretário de Fazenda, eu fiz uma loucura, né? Eu era cargo comissionado, mas chamei os funcionários concursados e a gente criou o sindicato dos funcionários públicos de Tanguá. Só que aí legalizamos tudo, foi tudo feito e esbarrou numa questão do Ministério do Trabalho. Tinha que apresentar alguma documentação, e aí o pessoal desanimou e acabou deixando para lá. Isso foi em que ano aproximadamente? 2005. 2005 para 2006, alguma coisa. 2005 aconteceu isso. Hoje, 2020, depois que uma série de escândalos veio à tona, eu já posso aqui com tranquilidade dizer que faltou você dar alguma laranja de Tanguá lá para você conseguir essa certidão sindical, né? Lá no Ministério porque depois que sobretudo o pessoal do Roberto Jefferson saiu de lá, uma série de situações foram abertas aí que tinha certidão sindical lá de organismos importantes que custaram 4 milhões, 3 milhões e tal. Então eu acho que você esqueceu de levar uma laranja de Tanguá e aí não conseguiu. Eu quando montei meu escritório aqui, em 95. Eu saí, eu trabalhava no escritório de contabilidade em Itaboraí, que é exata contabilidade, e já tinha uma relação lá com o pessoal do Estado, né, com os fiscais, com aquela coisa toda. E montei o escritório aqui. E toda inscrição estadual que eu mandava lá para o Estado, eles me ligavam, estava faltando documento. Eu já sabia que era documento, era no mínimo R$50. E eu ligava de volta, esse documento não vai chegar. E foi assim, cara, não, precisa de documento, senão sem um documento a gente não pode liberar. O documento não vai chegar. E aí eu comecei a fazer algumas denúncias na ouvidoria. Daqui a pouco começavam a liberar os meus processos. Hoje não passa mais pelo Estado, já vai direto pela Junta Comercial. Mas até pouco tempo, quando os processos chegavam lá no Estado, que o cara olhava, é da GAC, libera isso aí. E assim, eu acho que assim, se a gente cria aquela questão um ambiente de corrupção, você vai alimentando isso sempre. Você não romper com isso. Não adianta só mudar as pessoas, você tem que mudar também as práticas. E você tem que quebrar o sistema. Tem que quebrar o sistema. É difícil, você não consegue quebrar o sistema na primeira, na segunda, na terceira, mas eu te falei, chegou um ponto que os caras olhavam, não adianta de se quebrar o processo, porque não ia receber nada, então ia receber um expor lá da ouvidoria. Então, eu costumo dizer que boa parte dos problemas do Brasil, eles estão inseridos naquilo que eu chamo de usos e costumes. Sim. Infelizmente é isso. É o cara que não devolve o troco, é o cara que pegou uma carteira aqui, achou um celular, fica para ele, tira o chip e joga fora. São essas práticas pequenas que vão fazendo mas isso é uma coisa. E a gente volta lá na janela quebrada. Volta na janela quebrada, exatamente. Por aí. Minha gente, recebemos aqui hoje para um papo, para conhecermos as ideias, os projetos, o meu amigo Fernando Gacchi, né, pré-candidato a prefeito de Tanguá, uma conversa aqui que nós aprendemos bastante com ele, eu não tenho dúvida disso, né, e lembrando para você, de parceiros nossos aqui, Connect Internet, Chapela Modas, Pestana Info, 22 Lab, Estúdio Imagem e Ação, comandado lá pelo sósia do Salah, jogador do Liverpool, meu amigo Rogério Teles, CDL de Tanguá, Bar do Playboy, parceiros nossos aqui. Fernando, eu quero te agradecer, meu irmão. Eu que agradeço. Sua visita aqui hoje, aprendemos bastante, eu tenho certeza disso, e deixar o espaço para você se despedir dos nossos amigos que estão aí nos acompanhando, que vão acompanhar depois, né? Para encerrar, eu queria só deixar claro de que aquilo que a gente estava falando aqui nas últimas palavras, que é preciso quebrar o sistema, é preciso romper com esse sistema. Então agora vem há 25 anos com 2 grupos se revezando no poder
E há 25 anos que a gente espera um condomínio industrial, há 25 anos que a gente espera o desenvolvimento na agricultura, e eu acabei não falando da questão do turismo. Itanguá tem um potencial muito grande para o turismo, principalmente o turismo de aventura, Serra do Barbuzão, Tomascar, e o turismo desenvolve o município. Então a gente precisa quebrar essa hegemonia de troca de grupos, desses dois grupos que governam, e criar um ambiente novo, quebrar esse sistema, começar um sistema novo, desconstruir tudo aquilo que foi feito e construir uma Tanguá diferente, uma Tanguá com uma cidade diferente. Eu tenho um lema que a gente precisa acelerar Tanguá, a gente precisa recuperar o tempo perdido, né, esses 25 anos. E eu conto com a comunidade, com a população. Sou morador de Tanguá há 30 anos, moro no Pinhão, tenho 25 anos do meu escritório aqui, faz 25 anos esse ano. Sempre trabalhei em Tanguá, sempre coloquei a minha esperança em Tanguá, montei o meu escritório em Tanguá, acredito no potencial de Tanguá, acredito que Tanguá pode dar um salto de qualidade muito grande, tanto na qualidade de vida, quanto na qualidade de gestão pública, né? A gente precisa tomar consciência de que Tanguá tem potencial e que a gente pode fazer de Tanguá uma grande cidade, ter orgulho de dizer, não, eu moro em Tanguá, Tanguá é a minha cidade. Eu não sou tanguaense de nascença, mas sou tanguaense de coração. E quero ver a minha cidade se desenvolver, os meus filhos moram aqui, estudam aqui, trabalham aqui, os meus netos sempre estudaram em colégios públicos, né? Sempre estudaram na rede pública de ensino, e eu quero continuar, que eles continuem estudando na rede pública com qualidade, né? No ensino, com qualidade na educação, com qualidade de vida no município. Esse é o recado que eu deixei para a população. Beleza, minha gente, eu quero agradecer você que esteve nos acompanhando aqui esse programa Entrevista desse 24 de janeiro. Encerramos aqui mais uma entrevista com um pré-candidato aqui de Tanguá. Muito obrigado a todos que estão nos prestigiando. Daqui a pouco mais o nosso papo aqui vai ficar disponível no YouTube, né, para quem quiser acompanhar. Até de repente você quer mandar para alguém que não tem Facebook, né, porque às vezes a pessoa não tem o Facebook para poder acessar. E aí a gente coloca também lá no meu canal no YouTube, o Tempo Jornal Rio Bonito, que é aqueles que não têm mídia social alguma, mas conseguem, com acesso à internet, acessar o YouTube para acompanhar aqui o nosso papo, nossa entrevista. Agradecer você, meu amigo, meu amigo, minha amiga, que sempre estamos acompanhando aqui no programa Entrevista aqui do Com Leste Notícias. Mais uma vez, muito obrigado ao Fernando Gac, e a gente vai ficando por aqui. Beijo no coração de todos, um bom fim de semana para os amigos aí que estão nos acompanhando, e até qualquer hora aí nas nossas redes sociais. E na próxima sexta-feira pela manhã, 10 horas, estaremos aqui outra vez com mais um convidado. Abraço, tudo de bom a todos.